Reencarnado em outro mundo apenas para se tornar a forma de vida mais baixa, uma gosma, de quebrar galhos e devorar feras ferozes e até dragões gigantes, ele ascende passo a passo. Sob a luz pálida de uma lua crescente, a floresta escura do pântano se espalha como um mar de sombras aos pés de uma montanha elevada. No céu distante, uma silhueta colossal de dragão desliza lentamente entre as nuvens. No solo, o ambiente é sufocante e úmido, coberto por troncos apodrecidos, lama negra e esporos luminosos que flutuam no ar como poeira viva, preso à casca de uma árvore gigantesca. Um pequeno aglomerado amarelo brilha fracamente. De repente, o aglomerado se contrai e abre dois olhos grandes e bulbosos. Ele pisca várias vezes, confuso, tentando entender onde está. Fragmentos de memória emergem. Ele estava deitado na cama, mexendo no celular, lendo um mangá chamado Legend of Mushrooms. E se pergunta por que aquela obra nunca havia feito sucesso. O sono veio. E então, a morte. Agora, de volta à floresta, a compensação o atinge de uma vez. Ele reencarnou, seu corpo amarelo, pontudo e irregular, treme com o choque da realização. Mas o pânico dura pouco. Ele se acalma, aceitando a situação como algo estranhamente comum nas histórias que lia. E decide focar no essencial, sobreviver. Tentando testar o ambiente, ele grita para a floresta enovoada, perguntando se há alguém ali. O arrependimento vem no instante seguinte, quando pares de olhos vermelhos surgem, brilhando de forma ameaçadora nas sombras acima. Abaixo, sobre a água turva do pântano, mosquitos gigantes voam lentamente. O ar é pesado, carregado de miasma, e a umidade gruda em tudo. Ainda assim, apesar do cenário nojento, ele se sente estranhamente confortável, quase aconchegado. Confuso, ele tenta entender o que exatamente se tornou, sentindo-se como um pedaço amorfo de matéria viva. Nesse momento, uma janela holográfica do sistema se abre diante dele. A tela revela seu status, nível 1, Slime Morfo. Conquista, criatura fraca. Característica, decompositor. Um alerta vermelho pisca com urgência, informando que sua saúde está crítica às 7h30 da manhã e que a autofagia foi iniciada. A ordem é clara, comer ou hibernar imediatamente. O bolor entra em pânico ao ver sua barra de vida cair rapidamente. Ciente de que morrerá outra vez se não agir, ele começa a procurar freneticamente por algo para comer. A tela destaca repetidamente sua característica decompositor, reforçando o aviso. Pensando nisso, ele olha para a própria árvore em que está agarrado e conclui que talvez consiga se alimentar de madeira. Sem muitas opções, decide tentar. Ele espalha seu corpo amarelo pela superfície do tronco, moldando-se naturalmente às ranhuras da casca. Para sua surpresa, o sabor lembra um biscoito encharcado. Durante 15 minutos, seu corpo se expande como uma teia viva sobre a madeira, emitindo sons suaves de engolir enquanto se alimenta. Quando termina, ele solta um arroto satisfeito. A janela do sistema reaparece, confirmando que ele subiu para o nível 2. Com a saúde restaurada até 35, ele recebe a notificação de que não poderá ganhar mais experiência com madeira morta por 1 hora. Um ponto de habilidade é concedido, e ele deve escolher entre aprimorar a decomposição ou punção. Sem entender exatamente o que a punção faz, mas curioso para testar algo novo, ele investe o ponto nessa habilidade. A punção sobe para o nível 3, e veias amarelas começam a pulsar por seu corpo. Quase imediatamente, ele entende o efeito. A habilidade permite mover sua protoplasma interna. Ele se maravilha com o fato de esse conhecimento simplesmente surgir em sua mente, mesmo sem possuir um cérebro. Como a madeira não lhe oferece mais benefícios no momento, ele decide descer e explorar. Estica seu corpo pegajoso pelo tronco da árvore, apreciando a sensação quase mágica de poder mudar de forma livremente. No chão, ele avista um grande cogumelo roxo. Para um humano, aquilo seria mortal, mas seus instintos viscosos gritam que se trata de uma iguaria. Ele desliza em direção ao cogumelo, concentrando-se no caminho mais curto. Apesar da lentidão, fungos viscosos são exploradores suficientes, capazes de otimizar rotas muito melhor do que engenheiros humanos. Aproximando-se em silêncio, ele observa o cogumelo, cujo caule está marcado por estranhas manchas vermelhas. Com sua nova destreza, envolve lentamente o tronco com filamentos amarelos, subindo de forma discreta até alcançar o chapéu. Lá em cima ele se espalha, pronto para o banquete. Enquanto se alimenta, sua mente se perde em alucinações. Ele se vê em um café aconchegante, aproximando-se de uma mulher de cabelo rosa, seu par virtual, a quem chama de cogumelinho puro. De costas, ela pergunta se ele é o homem que ela estava esperando. Na fantasia, ele aparece como um homem de terno elegante, com cabeça de gosma, confirmando confiantemente que sim. O sonho se desfaz enquanto a mulher se vira. No lugar de um rosto gentil, surge um monstro horrível, coberto de olhos e com a boca babando, acenando para ele que se aproxime.
Ele grita apavorado, sentindo-se enganado por uma mulher tóxica. De volta à realidade, um alerta vermelho explode em sua visão. Toxina presente. O veneno começa a consumir rapidamente seus nutrientes. O pânico toma conta quando ele vê seus pontos de vida despencarem sem parar. Pensando rápido, ele arranca a parte do próprio corpo que estava presa no cogumelo, sacrificando massa para conter a toxina. A estratégia funciona. O sistema confirma que o veneno foi eliminado, mas o preço é alto. Sua saúde máxima cai permanentemente para 17. Aliviado, porém frustrado, ele observa o cogumelo danificado e decide deixá-lo por enquanto, recuando às escondidas. Murmura que o General Slime está apenas recuando para a próxima batalha. Determinado a recuperar a saúde perdida, ele encontra um toco seguro e começa a devorar a madeira. Após 15 minutos, o sistema informa que não houve ganho de experiência devido ao limite de tempo, mas sua saúde foi totalmente restaurada. Ele arrota novamente, sentindo-se seguro e energizado. No topo da madeira morta, começa a traçar uma nova estratégia para vencer o inimigo aos poucos. O plano é simples: comer uma parte do cogumelo venenoso, recuar para a madeira para se curar antes que a toxina o mate e repetir o processo, uma guerra de atrito. Chamando a tática de mover montanhas, ele retorna ao cogumelo com determinação renovada e envolve o caule mais uma vez. Conforme repete o ciclo, novas alucinações surgem. Desta vez, a mulher tóxica parece exausta. Ele aparece novamente como um homem de terno, coloca algemas em seus pulsos e a provoca, perguntando se depois do 8º encontro, ela finalmente desistirá. Quando a visão desaparece, resta apenas um toco enrugado no lugar do cogumelo. Ao consumir o último pedaço, uma janela do sistema surge, confirmando o sucesso e concedendo ponto de experiência. Ele também adquire uma nova habilidade, resistência de veneno nível 1. Ele percebe que essa resistência foi crucial para suportar o veneno por mais tempo durante a batalha. Ainda assim, fica levemente desapontado por não ter subido de nível, pois esperava uma recompensa maior. Deixando a frustração de lado, ele observa a floresta ao redor, repleta de cogumelos estranhos à sua espera. Sem hesitar, continua seu banquete, devorando um cogumelo de canudo. A decomposição bem-sucedida o leva ao nível 3, e ele confirma que aquele tipo é seguro. Faminto por mais poder, ele então se volta para um perigoso cogumelo de chapéu de monge. A refeição, ardida e carregada de toxinas, percorre seu corpo como fogo líquido, e a sensação intensa é imediatamente interrompida. O sistema confirma sua ascensão ao nível 4, enquanto sua resistência a veneno sobe para nível 2. Ainda assim, aquilo não é suficiente para saciar sua ambição. Um único alvo já não lhe parece digno, e espalhando-se como uma maré amarela, ele cobre um enorme aglomerado de cogumelos brancos e declara, com convicção silenciosa, que todos ali se tornarão seus nutrientes. O banquete é rápido e eficiente. Quando termina, o sistema anuncia o nível 5, e sua saúde máxima alcança 79. Logo em seguida, surge um aviso frio e impessoal. Ele atingiu o ponto de saturação e não obterá mais experiência ao consumir cogumelos pelas próximas 24 horas. Satisfeito e pesado, ele solta um arroto prolongado. Antes de partir, cobre o próprio corpo com os cogumelos restantes, grudando-os à superfície viscosa para levá-los consigo. Avança pela floresta carregando cogumelos venenosos e coloridos, como se fossem troféus, cantarolando consigo mesmo que aquilo servirá tanto como ração de emergência, quanto como armadura. Ele compara sua estratégia à de um caranguejo que usa anêmonas do mar para se proteger, convencido de que seu disfarce genial afastará qualquer criatura que pense em devorá-lo. O vento muda de repente, um zumbido grave ecoa pelo ar e um enxame de vespas gigantes zumbi surge acima de seus corpos, carregando grandes pedaços de carne vermelha. O protagonista se joga na grama alta, imóvel, confiando que sua camuflagem venenosa funcione e que aqueles insetos aterrorizantes não o percebam. Enquanto observa, uma das vespas voa mais baixo com sua presa. Sem aviso, uma língua enorme dispara das sombras e arranca o inseto do ar. Sobre um tronco, um sapo verde gigante mastiga a vespa com voracidade. O protagonista congela, sentindo o medo apertar, consciente de que outro predador mortal entrou na área. O ataque, porém, enfurece o enxame. As vespas largam seus prêmios e mergulham em massa contra o sapo. Da segurança precária da grama, o protagonista observa o caos se instaurar. O sapo logo é dominado pelo número esmagador de inimigos. Uma vespa finca o ferrão profundamente em suas costas, enquanto outra se prende à cabeça do anfíbio, cravando as mandíbulas em um ataque cruel. O protagonista analisa a cena e entende rapidamente. Uma única vespa é mais fraca que o sapo, mas juntas, em quantidade absurda, elas anulam qualquer vantagem de força. Aos poucos, o medo dá lugar ao oportunismo. Ele se pergunta se poderia aproveitar os restos daquela batalha. Cadáveres de monstros certamente concederiam muito mais experiência do que madeira apodrecida e cogumelos venenosos. As vespas continuam atacando o sapo verde gigante.
picando e mordendo sem piedade. Em um último esforço desesperado, a garganta do sapo brilha em roxo. Ele ativa uma habilidade chamada Língua Fortalecida e, espetando várias vespas no ar com velocidade impressionante. O contra-ataque, no entanto, não é suficiente. Mais insetos se agarram à sua mandíbula, cravando as mandíbulas enquanto o sapo coacha em agonia. O protagonista segue observando, testemunhando silenciosamente a brutalidade da natureza. De repente, uma sombra colossal cobre o tronco. O sapo ergue os olhos, confuso, mal conseguindo emitir um som antes de ser atingido. Um predador desce com velocidade absurda e espalhando sangue pelo ar. Um pássaro gigantesco se revela, com penas avermelhadas e uma cauda longa e sinuosa, semelhante à de uma cobra. Com facilidade aterradora, a criatura segura o sapo com as garras e a cauda. Em seguida, abaixa a cabeça, e seu olho vermelho brilhante se fixa diretamente no protagonista trêmulo. A camuflagem de cogumelos é inútil diante daquele predador de topo e, após presenciar monstros mortais em sequência, o protagonista simplesmente desiste. De forma sarcástica, convida o pássaro a comê-lo enquanto reclama mentalmente que aquele jogo é completamente desequilibrado. Seu reflexo minúsculo se destaca na enorme pupila da criatura, deixando clara a diferença absurda entre eles. O pássaro inclina a cabeça, avalia a pequena bolha pouco apetitosa e perde o interesse. Com um salto poderoso, ele se impulsiona para o céu. A rajada de vento da decolagem é tão violenta que arremessa o protagonista para longe. Ele gira pelo ar e sofre 30 pontos de dano, enquanto sua armadura improvisada de cogumelo se espalha em todas as direções. Aos poucos, a floresta retorna ao silêncio, as folhas se acomodam e a presença esmagadora desaparece. Sob a lua crescente, as montanhas e a floresta parecem tranquilas, mas assustadoramente vastas. O protagonista cai sobre um tronco, restando-lhe apenas alguns cogumelos grudados ao corpo. Tremendo após a experiência de quase morte, ele reflete sobre seu lugar naquela hierarquia cruel. Visualiza uma cadeia alimentar clara, com um pássaro gigante no topo, seguido por bestas, animais e insetos. Ele percebe que está no fundo, abaixo até das plantas, quase no mesmo nível da terra. Ainda assim, entende que foi justamente este status insignificante que o salvou. A diferença de poder era tão absurda que ele sequer foi considerado comida, e isso por si só preservou sua vida. Ele abre a janela de status: Slime Morfo de nível 5, 79 de saúde, 13 pontos de habilidade não distribuídos, decomposição nível 6. Punção nível 3, resistência a veneno nível 2. Apesar do crescimento acelerado, um sentimento de desânimo o domina. Mesmo após subir 4 níveis em uma única noite, seu título continua sendo criatura fraca. Nada mudou de forma fundamental. Ele se pergunta como um simples slime mofo pode sobreviver em um ambiente tão hostil. Exausto, ele suspira, desejando que tudo isso seja apenas um sonho e que possa acordar em segurança, deitado em sua cama. A noite enfim se dissipa, e a luz do amanhecer atravessa a copa da floresta. Sem aviso, um líquido verde e viscoso escorre pelo chapéu vermelho de um cogumelo acima e cai diretamente sobre seu corpo desprevenido. A substância reage como ácido potente, chiando contra o lado amarelo enquanto marcadores de dano surgem sem parar. Ele grita de dor. Desesperado para escapar da sensação de queimação, ele ativa uma nova habilidade, Explosão. Seu citoplasma interno é estimulado instantaneamente, gerando um impulso violento. A força o lança para longe do tronco, espalhando sua coleção de cogumelos enquanto ele cai no chão. Ele se recompõe rapidamente e olha para trás em busca do agressor. Um grande caracol branco, com a concha vermelha, se move lentamente pela madeira. A criatura ignora o caos e cospe um jato de licor ácido em um cogumelo próximo. O ácido dissolve o fungo em segundos, transformando-o em uma lama verde e pastosa. O caracol engole a refeição com alegria, enquanto o protagonista observa com nojo, chamando-o mentalmente de caracol fedorento. Após terminar, o caracol ergue o olhar, seus pedúnculos oculares se contraindo ao notar o slime mofo furioso. O protagonista ferve de indignação. Roubar comida já seria irritante, mas pingar saliva ácida em seu corpo e quase desfigurá-lo é imperdoável. Ainda assim, o caracol apenas o encara com olhos arregalados e inocentes, soltando um som lamentável, como se fosse inofensivo. O protagonista tenta manter a raiva, dizendo à criatura que não há como se fazer de vítima nem tentar manipulá-lo com fofura. Em resposta, o caracol se joga ao lado de um cogumelo, aparentando estar profundamente abatido, continuando a choramingar de forma patética. Ao ver a criatura naquele estado lastimável, encolhida e choramingando ao lado do cogumelo, a raiva do protagonista começa a se dissipar. Ele reflete que, no fim das contas, ambos não passam de miseráveis na base da cadeia alimentar, vagando por um mundo hostil em busca de algo para comer antes de serem comidos. Talvez estivesse sendo duro demais. Soltando um suspiro cansado, decide deixar o conflito de lado.
Ele comunica ao caracol que não pretende dificultar sua vida e que pode continuar comendo à vontade, afinal, há cogumelos suficientes para todos. A reação é imediata. O caracol se anima, soltando sons felizes enquanto comemora a permissão. Enquanto a criatura ácida sorve o cogumelo já liquefeito, o protagonista observa em silêncio, permitindo que sua imaginação divague. Ele começa a se perguntar se aquilo não seria o início de uma amizade clichê, daquelas comuns em mangás de comédia, nascidas após uma quase briga. Fantasia um futuro improvável no qual os dois se unem, combinando forças para aumentar suas chances de sobrevivência. A ilusão cresce rapidamente, ele os imagina evoluindo juntos, assumindo formas humanoides poderosas e um dia, lutando lado a lado contra um grande rei demônio, triunfando graças ao vínculo que construíram. Convencido de que companheiros são essenciais para sobreviver em um mundo tão cruel, ele decide agir. Aproxima-se do caracol branco e propõe uma aliança. Como ambos são monstros de nível baixo, sugere que se unam e cuidem um do outro. Em troca, promete garantir que nunca faltem cogumelos para o caracol. A criatura responde com um som fofo, mas em vez de qualquer gesto amistoso, vomita repentinamente um enorme jato de bilis amarela e ácida diretamente sobre o protagonista. O ataque o pega completamente desprevenido. A dor explode enquanto ele sofre 12 pontos de dano, reduzindo sua saúde para 62. Em meio à queimação, uma realização amarga o atinge. Sua fantasia era infantil. Nesse mundo, monstros não se importam com sentimentos ou amizade. Existe apenas uma regra simples e brutal: comer ou ser comido. Reconhecendo que foi enganado pela aparência patética do caracol e percebendo que ele é muito mais perigoso do que aparentava, o protagonista decide fugir enquanto a criatura está momentaneamente ocupada devorando o próprio vômito ácido. No entanto, o caracol ergue o olhar, percebe a tentativa de fuga e imediatamente se vira, iniciando a perseguição. Ele não pretende deixar sua presa escapar. Desesperado para sobreviver, o protagonista investe seus pontos de habilidades restantes, aprimorando a pontuação de nível 3 para 4. Gritando mentalmente que está usando toda a sua força, ele avança com velocidade recém-descoberta. Duas criaturas lentas se lançam em uma perseguição frenética ao longo do tronco. Para sua frustração, ele percebe que mesmo após a melhoria, o caracol fedorento acompanha perfeitamente sua velocidade. A criatura se prepara para atacar, seu corpo se contrai, acumulando pressão, até que cospe uma enorme bola de fluido corrosivo. A habilidade de licor ácido é ativada, o ataque o atinge em cheio. A dor é devastadora. 27 pontos de dano queimam seu corpo amarelo, que se divide fisicamente em duas poças separadas. Atordoado, ele se pergunta por um instante se a sua consciência permanece automaticamente na parte maior do corpo. Mas descarta o pensamento imediatamente. Não há tempo para filosofia quando a morte está à frente. O caracol paira sobre ele e solta um grito aterrorizante. Sua boca se abre, revelando dentes afiados como lâminas, transformando completamente a imagem da criatura fofa que fingia ser. Sem hesitar, ele mergulha o rosto na poça de gosma e começa a devorar o protagonista. Enquanto é comido, o slime mofo decide suportar a dor, repetindo para si mesmo que precisa sobreviver a este momento para se vingar no futuro. O caracol engole um grande bocado de gosma amarela e faz uma breve pausa. Seus olhos, porém, brilham com a luz vermelha ameaçadora. Ele não terminou, pretende consumir tudo. Em um ato desesperado, o protagonista estende discretamente um tentáculo e o enrola ao redor do caule de um cogumelo venenoso roxo próximo. Quando o caracol avança novamente, com a boca escancarada, o protagonista ativa sua habilidade de explosão. A propulsão repentina lança seu corpo para frente, enfiando o cogumelo roxo venenoso diretamente na boca aberta da criatura. O caracol morde o fungo tóxico. O efeito é imediato. Veias roxas se espalham sobre a pele branca do caracol enquanto o veneno invade seu organismo. Ele se contorce em agonia e espumando pela boca, até que seu corpo finalmente colapsa no chão, sem vida. O sistema notifica a vitória, concedendo experiência suficiente para que o protagonista avance do nível 5 para o 6. Recuperando o fôlego, ele reflete sobre sua estratégia. Observou que o caracol sempre usava ácido para derreter os cogumelos antes de comê-los. E isso só podia significar uma coisa: ele não possuía resistência a veneno suficiente para ingeri-los crus. Forçar o cogumelo tóxico diretamente goela abaixo foi explorar sua fraqueza fatal. Ao lado do cadáver do caracol ácido, o slime mofo ri, comemorando sua primeira morte de monstro neste novo mundo. Curioso sobre as recompensas de decompor um monstro, ele desliza seu corpo amarelo sobre a carne branca do caracol. Quase imediatamente recua. A textura é pegajosa, o cheiro é repulsivo. Ele tenta se convencer, dizendo a si mesmo para tratar aquilo como carne bovina ou algum tipo de prato exótico da culinária francesa, e ativa a habilidade de decomposição.
No instante em que prova, o horror o domina. O sabor é salgado e azedo, com a textura que lembra ranho espesso. Ele grita internamente de nojo e interrompe o processo. Uma janela do sistema surge, informando que a decomposição falhou e que nenhum ponto de experiência foi ganho. Ele encara o cadáver dividido. Jogá-lo fora significaria desperdiçar uma vitória conquistada com risco de vida. Lembrando que precisa ficar mais forte rapidamente, ele aceita que não pode se dar ao luxo de ser exigente. Decide suportar. Figurativamente tapa o nariz, mesmo sabendo que não possui um, e força-se a continuar. A floresta se enche de sons miseráveis enquanto ele luta para engolir a carne repugnante. Seu corpo se contorcendo em uma bagunça de gosma, ele mistura a carne do caracol com alguns cogumelos próximos e continua. Quando finalmente termina, o sistema anuncia que a decomposição foi concluída. Ele ganha experiência suficiente para subir de nível 6 para o 7, e seu corpo se regenera. Apesar disso, ele se sente horrível, fica estirado em uma poça derretida ao lado da concha vermelha vazia, sentindo-se pior do que antes de comer. Ele abre sua tela de status, possui 1,44 pontos de habilidade. Suas habilidades são Decomposição nível 6, Punção nível 3, Resistência a Veneno nível 3 e Explosão nível 1. Ele analisa o significado prático de cada uma. Decomposição é simplesmente comer, Punção é fugir, Resistência a Veneno é apanhar e Explosão também é fugir. Aceitando sua realidade, ele conclui que reclamar não muda nada para um slime mofo. Imagina predadores da floresta, como a vespa gigante, como verdadeiros gigantes musculosos. Com estatísticas tão baixas, ele sequer conseguiria provocá-los, mesmo que tivesse habilidades ofensivas. Focado exclusivamente em sobrevivência, decide aprimorar novamente a punção. A habilidade avança para o nível 4. Ansioso, ele testa sua nova velocidade, empurrando seu corpo de gosma o mais rápido possível sobre a madeira. Após medir o deslocamento, chega ao resultado, 20 cm por segundo. Quando converte o valor e percebe que isso equivale a apenas 0,78 km por hora, o desespero o invade. Apesar de todo o esforço, ele continua absolutamente lento. Uma semana se passa. O protagonista descansa dentro de um tronco oco, um interior úmido e escuro servindo como abrigo temporário. Ele segura um cogumelo vermelho junto ao corpo, refletindo em silêncio. O local é seguro, mas já foi explorado até a exaustão. Toda a comida próxima acabou, e em 7 dias ele conseguiu subir apenas 2 níveis. Ficar ali não faz sentido, é hora de encontrar uma nova base. Ainda assim, antes de partir, decide realizar uma nova busca ampla, enchendo estômago e inventário no máximo. Ele ativa a busca, seu corpo se achata e se espalha pelo solo, formando uma rede de veias vivas que se estendem em múltiplas direções ao mesmo tempo. O alcance aumenta conforme seus pontos de vida, e o bolor amarelo se espalha pela floresta como um mapa pulsante. O sistema o notifica de que 3 cogumelos brancos foram armazenados dentro de seu corpo. Ele expande ainda mais a rede, recolhendo 6 pequenos cogumelos de grama, com um controle preciso do próprio corpo, e explica para si mesmo que pode tanto armazenar itens quanto decompô-los instantaneamente, escolhendo a opção mais eficiente. Ele demonstra isso ao englobar um grupo de cogumelos azuis, consumindo-os em sequência. Em seguida, envolve um grande cogumelo azul. O sistema confirma a decomposição, concede experiência e anuncia que sua resistência a veneno subiu para o nível 4. Empolgado, ele amplia novamente o alcance de busca. De repente, seus tentáculos amarelos tocam algo vermelho e rígido. O alerta do sistema surge no mesmo instante. Alvo não pode ser decomposto. Antes que consiga reagir, uma dor aguda explode, causando novos pontos de dano. Ele retrai o corpo imediatamente, irritado ao perceber que encontrou aquele tipo de inimigo outra vez. O atacante cospe um jato verde corrosivo, ativando a habilidade Licor Ácido. O slime mofo é atingido de raspão e sofre mais 7 pontos de dano, mas sente alívio ao notar que sua velocidade aprimorada o ajudou a evitar o pior. O inimigo é outro caracol ácido. Observando com atenção, ele percebe que este é claramente mais rápido do que o anterior e se pergunta se indivíduos da mesma espécie podem variar tanto em força. Ele começa a se mover de forma evasiva, confiante de que o caracol não conseguirá acertá-lo novamente. A confiança dura pouco. O caracol usa um ataque devastador de curta distância, espalhando o corpo do slime mofo e causando 33 pontos de dano. Convencido de que venceu, o caracol faz uma breve pausa. É exatamente esse instante que o protagonista espera. Ele aceita o golpe de propósito, usando a aproximação forçada para agir. Com um movimento rápido, enfia um cogumelo roxo venenoso diretamente na boca do caracol. Internamente, zomba da criatura, pensando como ela é fácil de derrotar e quando sua fraqueza é conhecida, atribuindo a vitória à diferença de inteligência entre eles. O plano funciona de imediato. O caracol ácido começa a se convulsionar, o veneno se espalhando por seu corpo. Sem perder tempo, o slime mofo consome o inimigo derrotado, mais uma vez suportando o gosto terrível da carne. O sistema o recompensa pela morte, elevando-o do nível 9 para o nível 10.
Ele se acomoda em uma pilha derretida, sentindo-se péssimo por causa da refeição, mas admite que a quantidade absurda de experiência obtida ao matar monstros faz tudo valer a pena. Depois de algum tempo, deixa a concha vermelha do caracol ácido para trás e segue pela floresta. Enquanto avança, um som de farfalhar surge na grama alta à frente. Presumindo tratar-se de outro caracol fraco, ele grita com arrogância, ordenando que a criatura escondida apareça. A resposta o paralisa. O que emerge da vegetação não é um caracol, mas uma centopeia gigantesca e aterradora. Com inúmeras pernas azuis afiadas como lâminas, o slime mofo congela. A criatura projeta uma sombra esmagadora sobre ele, enquanto contrai as pernas em um movimento ritmado e ameaçador. Tomado pelo terror, ele se esconde atrás de uma pedra, tremendo ao perceber o erro que cometeu, enquanto a centopeia se abaixa, pronta para atacar. Em pânico, ele tenta recorrer à estratégia que vinha funcionando tão bem. Segura um cogumelo venenoso e grita para o monstro ficar para trás. A esperança dura um segundo. As mandíbulas afiadas da centopeia cortam o cogumelo ao meio com facilidade, antes que mesmo ele possa ser engolido. O protagonista observa, incrédulo, o fungo fatiado cair no chão. Seu truque é inútil contra esse inimigo. A centopeia avança, ativando uma habilidade chamada estrangulamento de lâminas. Seu corpo longo se enrola ao redor do lodo amarelo. Apertando com força, a cabeça do inseto se enterra na gosma, tentando morder e despedaçar o protagonista. Mas algo tá errado. A centopeia luta e não causa dano algum. Nesse instante, o slime mofo entende. Seu corpo líquido é imune a lâminas e constituição. O predador, sem perceber, transformou-se em presa. Calmamente, o protagonista envolve a centopeia presa e começa a engoli-la. O sistema concede pontos de experiência, e ele os aceita com satisfação enquanto consome o inseto por inteiro. Animado pela vitória, continua caçando. Avista um grande besouro verde parado sobre uma pedra. Logo depois, tenta atacar uma vespa voadora, mas só consegue lamentar o fato de ainda ser baixo demais para alcançá-la. Em seguida, vê uma barata. Com puro desgosto, decide deixá-la ir. Simplesmente não quer comer aquilo. Algum tempo depois, ele atravessa a floresta com um humor elevado, cantarolando enquanto carrega um cogumelo vermelho na boca. Abre sua janela de status e observa o crescimento impressionante. Agora um slime mofo de nível 13, com 157 pontos de vida. Suas habilidades também avançaram bastante. Punção no nível 8 e resistência a venenos no nível 5. Apoiando-se em musgos macios, ele se sente genuinamente satisfeito. Desde que começou a comer carne, seus níveis dispararam. A confiança retorna. Ele visualiza seu lugar na cadeia alimentar, acima dos insetos, mas ainda abaixo dos lagartos, sapos e, claro, do pássaro do terror. Decide que é hora de mirar mais alto, que é caçar pernas de sapos gigantes. Confiante, imagina-se crescendo sem parar, visualizando pilhas de cadáveres de insetos e sonhando em governar este mundo. A caminhada o leva até a margem de um lago turvo no coração da floresta pantanosa. Ele observa a água com curiosidade, imaginando se existem recursos valiosos escondidos no fundo e se seria possível mergulhar para explorá-los. Fiel à própria filosofia, decide aprender fazendo, e estende um tentáculo amarelo e o mergulha na água. A reação é imediata e aterradora. Seu corpo começa a inchar como um balão. O pânico explode quando ele sente que está prestes a se romper. Pela pressão osmótica, a água doce invade suas células. Ele entende rapidamente que, com um organismo unicelular, explodirá se permanecer submerso, assim como um glóbulo vermelho. Ele retrai o tentáculo com urgência, aliviado, mas forçado a abandonar qualquer plano subaquático. Nesse momento, bolhas começam a subir do lago, a superfície se agita, e uma grande carapaça verde escura emerge lentamente da água. Confuso e alerta, o protagonista identifica a criatura. É um caranguejo. A criatura mantém o olhar fixo, espuma borbulhando lentamente na boca. Em meio à tensão, a fome do protagonista se manifesta de forma traiçoeira quando ele pensa em caranguejo no vapor. Depois de tantos insetos nojentos, a ideia de uma comida finalmente normal o anima. Tentando parecer inofensivo, ele chama o caranguejo da margem com um tom amigável, como se estivesse convidando um possível aliado. O caranguejo, porém, ignora-o completamente. Em vez disso, sobe até uma pedra íngreme dentro da água e permanece ali, totalmente imóvel, soprando bolhas. O protagonista percebe que a criatura não tem qualquer intenção de se aproximar. Arriscar a vida dentro da água não parece uma boa ideia. Ele então muda de plano, pensando em dissolver cogumelos venenosos e despejar a toxina no lago para matar o caranguejo à distância. A resposta vem antes que possa agir. O caranguejo gigante do pântano infla o corpo e dispara uma barragem de bolhas, liberando um jato de água de alta pressão pela boca. O ataque atinge o slime mofo com força brutal, arremessando para trás e causando 25 pontos de dano. Ele fica chocado ao perceber que uma simples arma de água pode feri-lo tão gravemente. O caranguejo dispara novamente, e o slime mofo tenta esquivar-se. Mesmo assim, sofre mais 10 pontos de dano enquanto recua desesperadamente. Ele desliza para trás da árvore grande, usando um tronco como escudo contra as rajadas que continuam vindo. Tremendo e ofegante, percebe que este inimigo é muito mais perigoso do que os insetos que vinha caçando. Fugir agora só o tornaria um alvo fácil.
então decide se esconder e esperar, torcendo para que o caranguejo perca a paciência. Um estrondo repentino ecoa quando o caranguejo salta de seu poleiro. O protagonista espia por trás da árvore, acreditando por um instante que o monstro finalmente desistiu. O alívio dura pouco. Para seu horror, o caranguejo gigante de pântano sai da água e avança para a terra firme. As garras estalam agressivamente enquanto ele ativa um dash, correndo de lado com uma velocidade surpreendente para encurtar a distância. O protagonista observa em choque enquanto o predador se aproxima rapidamente de seu esconderijo. Ao perceber que o caranguejo quer devorá-lo, entra em pânico e sobe freneticamente pelo tronco da árvore. Ele se agarra à casca e, olhando para baixo, sente um breve alívio, acreditando que, ao escalar, conseguirá evitar os ataques de água. Ele lamenta o quão rápido deixou de ser caçador para virar presa. Antes que consiga respirar aliviado, um chiado vindo de cima chama sua atenção. Ele ergue o olhar e vê uma grande aranha pálida, de olhos vermelhos brilhantes, descendo lentamente em sua direção. Sem se sentir ameaçado, o protagonista balança um tentáculo com desdém, mandando a aranha se afastar. Afinal, ele está ocupado com o caranguejo. Arrogante, avisa a aranha para não ser ingrata, gabando-se de já ter comido muitos insetos como ela. A aranha não recua, ela sibila de forma agressiva, os olhos vermelhos brilhando com intenção assassina. De repente, ativa o golpe aracnídeo. Sua perna dianteira ataca como uma lâmina, com velocidade estonteante. Para seu choque, o ataque corta seu corpo, arrancando um pedaço grande de gosma e causando 30 pontos de dano. A aranha apanha o lodo arrancado e o devora sem hesitar. O protagonista fica completamente perplexo. Ele acreditava ser imune a ataques de lâmina. Uma janela de status se abre, revelando que o monstro-aranha de nível 16 possuía nível 8 de esgrima. Antes que consiga processar essa informação, uma rajada de água de alta pressão atinge o tronco de árvore a poucos centímetros dele. O respingo o alcança, causando mais 17 pontos de dano. Ele percebe com horror que está preso entre dois predadores mortais, a aranha empunhando lâminas acima e o caranguejo lançador de água abaixo. Olhando para a aranha que bloqueia sua rota de fuga, ele amaldiçoa sua sorte miserável. Lágrimas se acumulam em seus olhos ao perceber que caiu em mais um beco sem saída. Será que nosso protagonista vai sair dessa vivo? Veremos já já. Eu queria pedir para você deixar um like no vídeo agora e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. E caso queira apoiar o nosso trabalho, considere se tornar um membro, que é bem baratinho e ajuda a gente bastante. Dito isso, bora continuar com a história. No chão, o caranguejo gigante do pântano mira novamente e dispara outra saraivada de bolhas contra a árvore. O protagonista se esquiva no último segundo. O jato de água erra o alvo e acerta em cheio o rosto do monstro-aranha. A força do impacto a derruba do tronco, fazendo-a cair violentamente no chão. Furiosa pelo ataque inesperado, a aranha reage de imediato, disparando um jato de teia branca contra o caranguejo. A seda aracnídea envolve o corpo do caranguejo gigante de pântano, dificultando seus movimentos. Aproveitando a abertura, a aranha salta e usa novamente o golpe aracnídeo contra a carapaça dura do inimigo. O caranguejo responde ativando o crosta de carapaça, endurecendo o casco para bloquear o ataque. Em seguida, contra-ataca com a pinça de crosta, quebrando parte das próprias garras ao tentar esmagar a aranha, enquanto ela usa o controle da seda aracnídea para se esquivar com agilidade. O caranguejo se enfurece, incomodado pelas teias pegajosas que prenderam suas garras. Do alto da árvore, o protagonista observa a cena em silêncio absoluto, comemorando internamente ao perceber que colocar os inimigos uns contra os outros realmente funcionou. A batalha se intensifica, o caranguejo borbulha espuma pela boca enquanto tenta se liberar das teias. A aranha aproveita a distração e acerta um golpe preciso no olho do caranguejo, causando uma explosão de luz e dor. A aranha sibila, pronta para finalizar. Porém, o caranguejo gigante do pântano balança violentamente sua garra enorme, forçando a aranha a recuar para evitar um ataque devastador. O ágil monstro-aranha salta no ar, desviando dos golpes desajeitados. No chão, o caranguejo se debate, com uma de suas enormes garras presas por uma teia espessa e branca. Aproveitando a imobilidade do adversário, a aranha ativa novamente o controle de seda aracnídea, movendo-se com velocidade absurda para envolver a carapaça do caranguejo em uma prisão de teia. Em poucos instantes, o caranguejo fica completamente encasulado, indefeso, enquanto a aranha sobe em sua concha para reivindicar a vitória. Parou! Se você ainda está assistindo o vídeo, significa que você é um inscrito de verdade aqui do canal NCaps, daqueles que assistem o vídeo do começo ao fim. Então, para mim saber quem é você, vá até os comentários e comente a palavra pinto. Calma lá, não é o que você tá pensando não, tô falando do pinto, o filhote da galinha, tá bom? Faz isso agora, eu quero ver só quantas pessoas vão comentar. Então bora lá continuar com a história. Da árvore, o protagonista observa em estado de choque. Ele pensa que o caranguejo fedorento parece um produto embalado em supermercado e se espanta ao ver uma criatura aparentemente menor virar o jogo contra um predador muito maior. A aranha paira sobre o rosto do caranguejo, pronta para o banquete. O caranguejo a encara de volta e espuma borbulhando de forma cada vez mais intensa. As bolhas se acumulam rapidamente, brilhando com uma pressão anormal. De repente, uma lâmina colossal de água comprimida irrompe de sua boca com um som ensurdecedor, cortando o ar. O ataque cria um redemoinho de lâminas aquáticas que destrói instantaneamente o casulo de seda.
Pega pela explosão, a aranha é despedaçada no ar, dilacerada sem chance de reação. O contra-ataque desesperado do caranguejo libera uma tempestade de cortes de água em todas as direções. Uma das lâminas passa rasgando o tronco da árvore, errando o protagonista por apenas alguns centímetros. Ele estremece ao perceber que os instintos de sobrevivência do caranguejo despertaram um poder oculto e devastador. Abaixo, o caranguejo gigante do pântano finalmente desaba, desmaiando de pura exaustão. Um último jato fraco de água escapa de sua boca enquanto a adrenalina se dissipa. A batalha termina com um cenário grotesco. O monstro-aranha é reduzido em uma pilha de membros retorcidos, e o caranguejo caído, imóvel, preso na própria teia. Sem energia para se expor imediatamente, o protagonista espia cautelosamente por trás das raízes da árvore, aguardando que qualquer ataque residual cesse por completo. Quando o silêncio absoluto toma a floresta, ele entende que acabou. O perigo passou, o monstro-aranha está em pedaços e o caranguejo gigante do pântano permanece indefeso, envolto em fios de seda. Em Slime Mode, ele finalmente sai do esconderijo, aproxima-se do inimigo derrotado e zomba de sua situação, criticando o desperdício de energia em disparos descontrolados que o deixaram naquele estado patético. Mesmo assim, surge um dilema: como matar uma criatura tão resistente? Sufocá-la seria arriscado demais. E ele não consegue enfiar cogumelos em sua boca presa. Não pode esperar que o caranguejo se recupere. Precisa ir agora. Vasculhando o ambiente em busca de uma arma, seus olhos encontram uma grande rocha pesada próxima. Ele se espalha sobre a pedra, tentando absorvê-la em seu inventário por meio do espaço de slime. Um erro do sistema pisca diante dele. Espaço insuficiente. Ele entende imediatamente. A capacidade do inventário depende de seus pontos de vida, que estão baixos demais após a batalha para suportar algo daquele tamanho. Diante da escolha de manter sua horda de suprimentos ou garantir a morte do inimigo, ele não hesita. Vomita toda a coleção de cogumelos, espalhando-os pelo chão para liberar espaço. Com o inventário vazio, ele absorve a rocha com sucesso. O peso absurdo faz seu corpo amarelo inchar grotescamente, e ele despenca no chão com um baque pesado. Reclama do fardo esmagador, mas segue em frente, arrastando-se com esforço. Lentamente, sobe pela árvore, posicionando-se bem acima do caranguejo imobilizado. Ele encara o inimigo e anuncia, sem emoção, que veio tirar sua vida. Então, usando a gravidade como aliada, solta-se do tronco. Seu corpo, carregado de pedra, despenca como um projétil. O caranguejo gigante do pântano ergue os olhos, tomado pelo terror ao ver a enorme massa amarela cair do céu. Em um último ato de desespero, dispara um jato de água de alta pressão. O ataque atinge o lodo em queda, mas não é suficiente para deter o impacto. Determinado, o protagonista suporta o dano e segue em frente. A sombra o envolve. O choque é brutal. Com um estrondo ensurdecedor, o slime mofo carregado de pedras se choca contra a carapaça do caranguejo, liberando uma poderosa onda de impacto. A poeira se dissipa lentamente, revelando o protagonista sobre a concha completamente esmagada. O sistema confirma a morte do alvo, concedendo experiência suficiente para elevá-lo ao nível 14, além de meio ponto de habilidade. Exultante por ter sobrevivido, ele começa a rir descontroladamente, celebrando sua vitória como o último sobrevivente daquele confronto caótico. Sem perder tempo, acomoda-se sobre a presa recém-abatida e anuncia, animado, que é a hora do banquete. Em Slime Mode, prepare-se com entusiasmo para a refeição mais difícil e mais esperada até agora. Sentado sobre a concha virada do caranguejo como um chefe absoluto, organiza os órgãos da criatura dentro dela, usando-a como uma tigela improvisada. Um pedaço de carne da perna serve como utensílio, ignorando completamente os restos da aranha. Ele mergulha a carne branca do caranguejo no caldo amarelo rico e viscoso. A primeira mordida o domina por completo. Depois de dias se alimentando de madeira mofada, caracóis e insetos, o sabor de frutos do mar frescos explode em sua mente. Lágrimas escorrem por seu corpo gelatinoso, ao perceber que comida de verdade cura até a alma. Ali mesmo ele renova seu voto de sobreviver neste mundo cruel apenas para encontrar comidas ainda mais deliciosas. Come tudo, sem deixar restos. Quando termina, estica-se sobre um tronco próximo, empanturrado e profundamente satisfeito. A janela de status se abre, mostrando que ele agora está no nível 14, com 168 pontos de vida. Ele se sente completamente recarregado, transbordando energia. Com a fome saciada, decide usar essa vitalidade recém-recuperada para um experimento. Posiciona-se diante de uma pedra e se concentra em sua estrutura interna. Contrai o corpo com força, comprimindo cada parte de si ao limite. Seu único olho se projeta para fora sob a pressão enquanto ele grita internamente de esforço. Ofegante, encara a pedra e ordena que o poder se manifeste. Lembra-se da barragem de bolhas do caranguejo e conclui que habilidades podem ser aprendidas por tentativa e erro. Se o caranguejo conseguia comprimir água para disparar ataques, um slime mofo também deveria conseguir algo semelhante. Com determinação renovada, ele comprime seus fluidos internos novamente, quase como se entoasse um cântico silencioso. Tenta imitar o ataque, forçando o corpo a se contrair. Alguns jatos fracos escapam de suas costas, disparando na direção errada. Ele tenta outra vez, mirando à frente.
rangendo de esforço, mas o líquido apenas goteja de forma patética. Exausto, ele se derrete em uma poça e reclama de falta de controle. Incapaz de direcionar ou intensificar o ataque, a frustração cresce, mas se transforma em teimosia pura. Recusando-se a falhar, ele tensiona todo o corpo, comprimindo seus fluidos internos além do limite. De repente, um jato de fluido amarelo dispara com violência, cruzando o ar em alta velocidade. A habilidade Explosão nível 1 é ativada. O projétil atinge a concha do caranguejo morto, abrindo um buraco visível. Imediatamente, o sistema anuncia que a habilidade Explosão evoluiu, transformando-se em um novo ataque, Jato de Citoplasma. A descrição surge, explicando que a técnica utiliza o citoplasma interno para lançar a própria massa corporal como projétil. O protagonista vibra de emoção, ele percebe naquele instante que pode desenvolver habilidades por meio da prática e da absorção. Pela primeira vez desde que reencarnou, sente que o crescimento não depende apenas do sistema, mas também de sua própria vontade. Ele faz uma pausa repentina, tomado por uma preocupação inesperada. Lembra-se de que suas habilidades anteriores possuíam um ponto de tempo de recarga de 5 minutos. Se esse novo ataque tivesse a mesma limitação, seu entusiasmo seria em vão. Para tirar a dúvida, ele dispara mais 2 tiros em rápida sucessão. Para sua alegria absoluta, os projéteis saem sem qualquer atraso, formando uma saraivada veloz que perfura rapidamente a carapaça já destruída do caranguejo. O sistema confirma, a habilidade não possui tempo de recarga. Após disparos contínuos, o jato de citoplasma sobe para o nível 2. A empolgação, no entanto, dura pouco. Ele olha para o próprio corpo e percebe o preço de poder recém-adquirido. Sua forma agora se assemelha a um bastão fino e ressecado. Um alerta vermelho pisca diante de seus olhos, avisando que sua saúde está crítica. Cada disparo consome diretamente sua biomassa. Ele está literalmente atirando pedaços de si mesmo. Nesse instante, ele entende uma verdade fundamental. Sem magia, seu corpo é sua única arma. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Um pouco decepcionado por não poder ser um mago lançador de feitiços elegantes, ele aceita a realidade e volta a comer o caranguejo para recuperar a massa perdida. Enquanto mastiga, um pensamento surge: se comer restaura o seu corpo, e se ele já havia comido parte de si mesmo que foram arrancadas antes, então talvez... Ele começa a procurar ao redor. Na grama, encontra um grande pedaço de lodo amarelo seco. O fragmento é surpreendentemente grande. Ele se pergunta se realmente perdeu tudo aquilo quando a aranha o cortou. Curioso, ele aproxima o fragmento do corpo principal e ativa a recuperação. Assim que o absorve, algo inesperado acontece. Ele vivencia memórias. Por um breve instante, enxerga o mundo da perspectiva daquele pedaço separado. A luta contra a aranha, o impacto da pedra, o caos da batalha. Quando a absorção termina, o slime mofo congela em choque, as partes cortadas. Embora não tenham consciência própria, continuam agindo. Elas decompõem, acumulam experiência e sobrevivem. Ao reabsorvê-las, ele não pode apenas recuperar a vida, mas também toda a experiência acumulada. Encantado, ele começa a cantarolar sozinho. Um sorriso quase malicioso se forma em sua expressão viscosa. Aquilo é um bug, um exploit. Ele imaginava enviar fragmentos para trabalhar em áreas diferentes, transformando uma única boca em dezenas, multiplicando absurdamente sua eficiência de crescimento. Sem perder tempo, ele decide testar. Um pequeno pedaço de seu corpo se separa com um estalo úmido. Ele perde 10 pontos de vida, e tanto o corpo principal quanto o fragmento ficam visivelmente mais fracos. Ele percebe uma limitação crítica. Se sua saúde cair abaixo de 30, entra em estado perigoso de fome. Com a saúde máxima de 198, ele conclui que desde que tenha comida suficiente para se recuperar, podia criar quantos clones quiser. Empolgado, força ainda mais o corpo, arranca um grande pedaço de gosma, sofrendo 30 pontos de dano para criar um clone maior e mais estável. A mancha amarela separada balança. E então se move sozinha. Sucesso! Ele se imagina com uma faixa ninja na cabeça, percebendo que aquilo se parece muito com a técnica de clonagem de um certo mangá famoso. Será o mano Narutinho? Animado, ele ergue o punho e declara que é hora de trabalhar. Comanda um pequeno clone para decompor um tronco morto e direciona os outros para uma pilha de cogumelos próxima. Sua tela de status confirma: slime mofo de nível 14, 198 de HP, com decomposição, punção, resistência a veneno e jato de citoplasma. A estratégia o satisfaz profundamente. Enquanto os clones coletam recursos, ele permanece seguro, comendo sobras de carne de aranha e mantendo o corpo principal saudável. Dominando sua forma, ele se imagina como um ser humanoide blindado e estiloso, imponente. Analisa mentalmente um combate, visualizando golpes comuns atravessando seu corpo sem causar dano. Ele raciocina que ataques físicos são inúteis. Mesmo golpes de energia falhariam, pois seu corpo líquido simplesmente se reconectaria. A ideia de invencibilidade começa a se formar, até que sua expressão se torna séria. Existe uma coisa que ele ainda teme: magia.
Ele se imagina sendo atingido por um ataque mágico. Se lâminas e impacto falham, será que a magia o destruiria? Ele se pergunta se ainda não encontrou magia porque este mundo talvez seja apenas um reino animal brutalizado. Pensativo, decide testar algo prático. Monta uma armadilha na água turva e espalhando pequenos pedaços de seu próprio corpo como isca. Um caranguejo gigante do pântano emerge e agarra a gosma. Atrás dele, outros seguem o rastro amarelo até a margem. Sem perceber que estão entrando em uma zona de morte, os caranguejos continuam se alimentando, avançando cada vez mais para dentro da grama. Bem acima, agarrado a uma árvore, ele observa em silêncio, enquanto todos se reúnem sob o galho. Os caranguejos olham para cima tarde demais. Ele empurra o galho com força. A gravidade faz o resto. O tronco despenca e esmaga os caranguejos instantaneamente. Ele comemora do alto enquanto o sistema envia notificações. Derrotar 6 caranguejos de uma vez o leva do nível 14 ao 15. Ele desce, finaliza os sobreviventes com uma pedra e começa o banquete. Após decompor a carne e restaurar completamente a saúde, observa as conchas limpas no chão. Satisfeito com sua eficiência absurda de cultivo, agora mais forte, decide treinar combate. Coloca uma concha de caranguejo contra a pedra como alvo. Imaginando-se um pistoleiro lendário, anuncia mentalmente uma habilidade chamada barragem plasmodial. Em seguida, dispara uma chuva veloz de projéteis de gosma amarela. Os impactos são rápidos e violentos. O alvo solta fumaça. O sistema anuncia que o jato de citoplasma barragem plasmodial subiu do nível 5 para o 6. O preço vem logo depois. O protagonista aparece enrugado e seco, a saúde perigosamente baixa. Ele come um cogumelo às pressas para sair do estado de autofagia. Após 2 dias de treinamento intenso, ele analisa os resultados. Seu poder e precisão aumentaram drasticamente. No entanto, percebe um limite claro. Consegue disparar apenas 30 tiros antes de colocar a própria vida em risco. Precisa tomar os ataques mais letais sem gastar mais do próprio corpo. Enquanto segura um cogumelo venenoso e uma pedra, uma ideia surge. Se envolver o projétil com o cogumelo venenoso, pode causar dano tóxico à distância. Se envolver uma pedra dentro da gosma, o impacto físico aumentará absurdamente. Ele testa na hora, dispara um tiro infundido com pedra. O impacto produz um estalo alto e violento, rachando o alvo. Satisfeito, ele se autoproclama um gênio por ter criado uma munição versátil. Um leve toque interrompe sua comemoração. Ele percebe uma luz estranha emanando do interior oco de uma árvore próxima. Franze o olho, curioso, perguntando-se se aquilo é um pássaro ou vagalumes. Movido pela curiosidade, ele se aproxima da área para investigar o som estranho. E escala o tronco com cuidado e inclina o corpo, espiando diretamente para dentro do buraco iluminado. O choque é imediato. Lá dentro, encarando-o sem piscar, está uma coruja azul brilhante de aparência espectral. Sua aura mágica pulsa no ar como uma lâmina invisível, esmagadora e fria. O pânico explode em sua mente. Seu pior medo finalmente se concretizou. Um monstro que usa magia. Tomado pelo terror, ele grita internamente e se joga da árvore, rastejando freneticamente para longe, certo de que será atingido por algum feitiço mortal a qualquer instante. No entanto, a coruja não o persegue. Ela permanece imóvel, empoleirada dentro do tronco, observando silenciosamente sua fuga. Aquilo não é uma fera comum, mas uma habilidade mágica, arranhadura simbiótica. Muito longe dali, uma mulher humana observa a floresta através da sua própria mão, como se fosse um telescópio. Seu olho direito brilha com a mesma luz azul da coruja, revelando que ela compartilha a visão da coruja. Ela monta um grande javali brindado ao lado de outros 2 aventureiros. Quando o homem barbudo pergunta se ela encontrou algo, ela baixa a mão e responde com indiferença que não viu nada importante, apenas um pequeno monstro estranho. O grupo volta a se mover pela floresta. O batedor de cabelo rosa comenta que é estranho não ter encontrado nenhum monstro de alto nível. O guerreiro barbudo manda Little Steel seguir, ir à frente e ficar atento, preocupado com a possibilidade de seu vínculo mágico com o mestre da guilda ser interrompido. Enquanto isso, o slime mofo foge em pânico absoluto. Convencido de que a coruja o viu, ele acredita ter provocado um usuário de magia. Sabe, no futuro, que não pode enfrentar esse tipo de inimigo. Correndo o mais rápido que consegue, chega à margem de um rio. Acredita que estará seguro do outro lado, mas para diante da água, sem saber como atravessar. Então, lembra-se da física. Sem hesitar, lança-se no ar. No meio do salto, ativa sua habilidade barragem plasmodial e, em vez de atacar, dispara projéteis de gosma para trás, usando-os como propulsão. O plano funciona, mas o custo é brutal. O impulso consome 80 pontos de vida enquanto seu corpo é arremessado para frente. A força o lança alto acima das árvores. Ele atravessa o rio com facilidade. Cai do outro lado exausto, mas vivo. Convencido de que escapou, começa a comer madeira morta para se recuperar a saúde. Enquanto se recompõe, reconhece uma verdade incômoda. Embora seja forte para seu nível, um inimigo realmente poderoso mataria instantaneamente. Nesse instante, uma pressão esmagadora desceu sobre ele. Uma aura vermelha escura e ardente envolve o ambiente. Seu corpo congela. A presença é ainda mais aterradora do que a do pássaro do terror com cauda de cobra. Ele acredita que a coruja mágica finalmente o alcançou. Lentamente, vira-se e percebe que não é ela. No chão da floresta repousa uma garra colossal decepada e escamas brancas.
uma unha negra como obsidiana. Ela é grande o suficiente para esmagar árvores inteiras. Seu único olho tenta processar a visão. Não é uma garra completa, é um dedo gigante. O medo se dissolve e se transforma em ganância eufórica. No membro ele reconhece algo lendário, um dedo dourado. Um conceito narrativo de poder absoluto, equivalente a uma trapaça. Ele entende instintivamente que, se conseguir absorver aquilo, obterá um poder imenso, talvez até uma evolução massiva. Ele começa a rir, um riso descontrolado, incrédulo com a própria sorte. Sem perder tempo, espalha o corpo sobre as escamas e ativa sua habilidade de decomposição. Seus tentáculos de gosma envolvem o dedo dourado, tentando romper sua superfície e absorver o poder oculto. Mas algo está errado. O processo é extremamente difícil, doloroso. Sua gosma queima. Um alerta do sistema pisca. Decomposição falhou. Habilidade insuficiente ou diferença de nível excessiva. Invulnerabilidade do alvo ativada. O poder avassalador do dedo repele suas células. Em vez de ganhar experiência, ele começa a sofrer dano contínuo. 1 ponto, 2, 1 ponto, 0... O calor o consome por dentro. Percebendo que está se matando, ele ativa a autoalquimia e corta a conexão à força. Um pedaço de seu corpo é arremessado para longe enquanto ele recua, ofegante. Ele encara o dedo dourado com puro arrependimento. Apenas alguns míseros pontos de experiência positivos surgem como recompensa. Ele se amaldiçoa por não ter investido mais em decomposição. Sente como se estivesse diante de um tesouro absoluto, incapaz de usá-lo. Ele entende que não pode decompor o objeto e que seu inventário é pequeno demais para carregá-lo. Decide deixá-lo ali, subir níveis, maximizar sua habilidade e voltar depois. No exato momento em que toma essa decisão, o chão começa a tremer violentamente. O dedo decepado se ativa. Ele brilha intensamente e dispara do solo como um projétil vivo, rasgando a terra. Voa direto para cima, atravessando a copa das árvores. O slime mofo observa, atônito, enquanto o dedo dourado se move sozinho. Ondas de choque se espalham, detritos voam, uma explosão se forma em sua direção. Preso no fogo cruzado, ele mal tem tempo de reagir. A explosão atinge o chão próximo, abrindo uma cratera colossal. Ele sobrevive por pouco, tremendo de terror. Encolhido sob uma raiz de árvore, ele finalmente entende o quão assustador aquele mundo realmente é. Quanto mais viaja, mais insignificante se sente. Sua arrogância se desfaz, ele retorna às próprias raízes, escondendo-se, decompondo madeira morta e fortalecendo-se com segurança. Abaixo dele, a terra revela minhocas, pedras preciosas e até um monstro mimetizador enterrado, aguardando no escuro. Muito mais fundo, o dedo decepado repousa após perfurar o solo. No silêncio absoluto, ele explode novamente com uma aura vermelha e preta aterrorizante, provando que não é apenas um membro, mas algo vivo e sinistro. O slime mofo consulta seu mapa mental. O dedo dourado está a nordeste, a coruja mágica a sudoeste. Entre eles, uma zona relativamente segura na floresta densa. Ele escolhe uma árvore grossa para estabelecer uma base temporária. Planeja descansar ali e recuperar seus clones no dia seguinte. Usando sua habilidade de dissolação, ele se prende ao tronco e começa a derreter a casca. Planeja uma entrada estreita, capaz de bloquear monstros grandes, enquanto deixa o interior amplo e confortável. Ele se imagina usando um capacete de construtor e começa o trabalho com entusiasmo. Camada por camada, dissolve a madeira, cavando profundamente dentro da árvore. Para iluminar o interior, planta um cogumelo luminoso, que emite um brilho azul suave e acompanhado de um veneno fraco. Dentro daquele tronco oco, longe de predadores divinos e relíquias amaldiçoadas, ele finalmente encontra um leve momento de segurança. Exausto, mas profundamente satisfeito, ele desaba sobre um canteiro de musgo que ele mesmo reuniu com cuidado. O corpo se espalha lentamente enquanto ele observa, orgulhoso, o interior da própria casa. A base está pronta. Uma mesa de pedra serve para as refeições, e o ambiente é banhado pela luz azul suave dos cogumelos luminosos. Cada detalhe foi pensado. A entrada bloqueada por um cogumelo venenoso. Um túnel leva a uma câmara falsa, feita para atrair invasores, enquanto uma passagem secreta conecta discretamente a sua verdadeira câmara segura, mais acima. Sentindo-se vitorioso, o slime mofo flexiona um tentáculo. Segurando um galho como se fosse um troféu, ele se estica sobre o musgo, mastigando o galho como um charuto. Saboreando a rara sensação de possuir um lar seguro naquele mundo hostil, o momento de paz é quebrado por um zumbido alto e rítmico que vibra pela madeira, ecoando até o interior da base. Irritado, ele estica a cabeça para fora do buraco e grita mentalmente para que aquele barulho infernal pare. Ao erguer o olhar, vê um enorme enxame de vespas se movendo pela copa das árvores, em vez de medo. Seus pensamentos se voltam para a quantidade absurda de alvos disponíveis. Uma ideia perigosa começa a se formar. As vespas gigantes patrulham a floresta em formação organizada. Sem hesitar, o lodo dispara um jato de citoplasma a partir de seu esconderijo, acertando uma das vespas em pleno voo e esmagando-a no ar. Em seguida, ele se senta abertamente na entrada da base, deliberadamente exposto, provocando um enxame como isca. A resposta é imediata. Enfurecidas, as vespas mergulham contra a árvore,
cravando os ferrões no corpo viscoso. No último instante, ele se retrai para dentro do buraco estreito. As vespas erram os ataques ou ficam presas, com os ferrões cravados na entrada. Elas atacam freneticamente, sem perceber a armadilha. Seguro dentro de sua fortaleza improvisada, o protagonista relaxa. Seu corpo pegajoso funciona como papel mata-moscas. As vespas ficam presas, se debatendo inutilmente, enquanto o sistema notifica calmamente de que ele está ganhando ponto de experiência sem praticamente nenhum esforço. Ao ver o plano funcionar tão bem, sua ambição cresce. Ele interrompe os ataques de propósito e permite que 2 sobreviventes escapem. Em silêncio, ele os segue pela floresta até um enorme ninho de vespas no alto da copa. A partir de um galho distante, observa a estrutura colossal. Seus olhos se estreitam enquanto começa a arquitetar a destruição completa da colônia. Ele se revela de propósito, chamando a atenção das vespas sentinelas. Elas liberam imediatamente um sinal de feromônio. O ar é tomado por um zumbido ensurdecedor quando milhares de vespas emergem do ninho ao mesmo tempo. O Slamimorfo permanece firme, confiante de que as picadas são inúteis contra seu corpo. Para ele, mais inimigos significam apenas mais experiência. E então, algo muda. As vespas não atacam individualmente, elas o cercam, formando uma esfera viva, vibrante e compacta. As asas batem em perfeita sincronia. O atrito gera um calor sufocante, como o interior de um forno. Um alerta vermelho explode em sua visão. Temperatura crítica. As células estão morrendo. O pânico toma conta quando ele começa a sofrer dano contínuo. Horrorizado, percebe a verdade. As vespas estão tentando cozinhá-lo vivo. Recusando-se a morrer daquela forma, o Slamimorfo reage com tudo que tem. Ele ativa sua barragem plasmodial. Projéteis de lodo amarelo explodem para todos os lados, destruindo as vespas operárias e rompendo a formação mortal. O calor diminui, mas antes que ele possa se recuperar, um novo inimigo entra em cena. Uma unidade pesada surge, bloqueando seus tiros com um escudo espesso de cera de abelha. O inseto blindado avança. O escudo amba desvia facilmente dos ataques que antes eram letais. O Slamimorfo se agarra ao galho, alarmado. Seus olhos se arregalam ao perceber que os guardas das colmeias são muito mais fortes do que os batedores que enfrentou antes. Então ele vê algo ainda pior. Entre o enxame, destaca-se uma vespa de pelos brancos, empunhando um cajado de madeira. Ela ergue o cajado e conjura um círculo mágico brilhante acima da cabeça. A habilidade Invocação de Enxame é ativada. Um verdadeiro exército despenca da colmeia como uma chuva viva. A hierarquia inimiga fica clara em sua mente. Vespas operárias, vespas guardas defensivas e o comandante, a vespa maga. O terror o atravessa, uma forma evoluída. O inimigo que usa magia, seu maior medo materializado. A vespa maga emite uma ordem fria. Guardas vespas blindados mergulham em sua direção para executá-lo. Ele responde com tudo. A barragem plasmodial explode novamente, lançando fluido amarelo contra o céu. Os disparos atravessam a copa das árvores, detonando insetos no ar. O ataque é eficaz, mas o número de inimigos é esmagador. Ele é forçado a atirar sem parar. A cada disparo, perde 10 pontos de vida. Seu corpo encolhe visivelmente. Para não morrer, ele improvisa. Enquanto atira, ancora-se firmemente no galho e ativa a decomposição, drenando nutrientes de madeira sob ele. A cada tique, recupera 10 pontos de vida, compensando o custo da munição. O ataque se mantém, munição infinita, mas a precisão não diminui. Um dos guardas ergue o escudo de cera, desviando novamente os tiros. A frustração cresce. Ele sabe que precisa de algo mais forte, sua última pedra. Antes que possa agir, 2 guardas vespas mergulham juntos para o ataque final. Eles colidem contra o corpo do lado, apunhalando-o, mas cometeram um erro fatal. Contato físico é o território dele. Ele zomba mentalmente dos soldados por se entregarem voluntariamente. Seu corpo os envolve como uma armadilha viva. As armaduras se dissolvem enquanto ele os decompõe ainda vivos. Após eliminar os inimigos, o sistema notifica os despojos. Seu inventário recebe lanças de vespa e uma agulha de vespa dos guardas derrotados. Um alerta surge imediatamente. Inventário cheio. Os itens devem ser usados agora. Sem hesitar, ele improvisa. Envolve uma lança de vespa afiada em seu lodo, criando um núcleo sólido para o projétil. Ele gira a arma rapidamente, estabilizando a trajetória e acumulando força. Em seguida, dispara. O tiro aprimorado atravessa o ar com violência. O escudo de cera de abelha se parte, e a guarda vespa atrás dele é perfurada em cheio. O soldado cai, derrotado. Ao ver sua guarda rompida, a vespa maga entende a situação. Seus olhos brilham de raiva contida enquanto ela ergue o cajado e ordena a retirada. O enxame inteiro rompe a formação e recua em massa, voando de volta para a colmeia e abandonando o ataque. O Slamimorfo permanece agarrado ao galho, observando-os desaparecerem entre as árvores. Um sentimento de vitória o invade. Ele zomba, convencido de que o enxame recuou porque finalmente passou a temê-lo. A batalha se intensifica quando a Vespa M forma uma esfera giratória de energia dourada. Ao ver o líquido brilhante, o mofo de lodo se distrai. Parece mel, e ele quer prová-lo mesmo no meio da luta. Mas o mago não está oferecendo comida. Ele ergue o cajado e incendeia a esfera. Faíscas e brasas surgem. A Vespa M lança a bola de fogo para baixo como um meteoro. O ataque atinge o mofo de lodo, causando 70 de dano, fazendo-o gritar enquanto sua vida despenca.
O mago continua lançando vários projéteis em chamas. Sob um ataque implacável, o mofo de lodo foge desesperadamente, percebendo que o fogo é um contra-ataque ao seu corpo. O ataque mistura fogo e mel pegajoso, causando dano em área. Embora se regenere um pouco, ele sabe que não pode vencer e decide fugir. Ele desvia freneticamente enquanto feitiços explosivos atingem a árvore, estilhaçando a casca ao seu redor para atrasar os inimigos enquanto recua. Ele se vira e dispara sua barragem de Plasmodium, um fluxo de projéteis de lodo amarelo. Duas vespas blindadas avançam para interceptar o ataque. Elas usam barreiras gêmeas de cera de abelha, combinando escudos para formar uma parede verde que bloqueia o lodo e protege o mago agarrado à árvore. Enquanto o fogo cai do céu, o mofo de lodo reclama das fortes habilidades defensivas deles, aceitando a derrota. Ele desliza pelo tronco, fugindo enquanto explosões rasgam a madeira atrás dele. A Vespa M usa um poderoso feitiço de invocação de enxame para chamar reforços da colmeia, e um novo inimigo surge. Abelhas suicidas inchadas de energia, com abdômenes brilhantes, saem para defender a colmeia. O esquadrão suicida avança em um ataque em massa. Elas mergulham em bombardeio. O tronco da árvore onde o lodo se esconde é atingido em um ataque coordenado. No impacto, elas detonam, causando uma reação em cadeia de explosões que envolve a área em chamas. O mofo de lodo salta do tronco em chamas para evitar o fogo. Ele cai em um galho mais baixo. Seu corpo viscoso absorve o impacto. No entanto, a Vespa M o vê e ordena que seus soldados cortem sua rota de fuga. O lodo sente o galho tremer violentamente. Ele vê duas grandes vespas serrando o galho. Ele se parte, e o mofo de lodo cai. E enquanto cai, ele vê uma armadilha abaixo, centenas de abelhas suicidas esperando por ele. Acima, a Vespa M prepara seu ataque final, conjurando uma enorme esfera de energia amarela que parece um sol. O mago arremessa o feitiço colossal para baixo. A bola de fogo dispara em direção ao lodo e às abelhas, mostrando que o mago sacrificará suas próprias tropas para garantir a morte do alvo. O mofo de lodo observa o ataque descer, sua visão tomada por uma luz cegante. O feitiço atinge o lodo, causando uma explosão gigantesca. Uma nuvem em forma de cogumelo se ergue acima da floresta, visível de longe. Quando a poeira baixa, a exausta Vespa M e seus guardas abaixam as armas, acreditando que a ameaça acabou. Pedaços de madeira em chamas caem do céu, os únicos remanescentes da área destruída. A floresta fica calma, e os guardas retornam às suas funções, mas uma perturbação repentina chama a atenção deles. Dois guardas que carregavam recursos de volta para a colmeia congelam no ar. Os olhos da Vespa M se arregalam em choque, percebendo que não estão sozinhos. De repente, o mofo de lodo irrompe da casca da árvore atrás deles em um ataque furtivo. Antes que os insetos reajam, o predador amarelo avança pelo ar. O lodo envolve os guardas, prendendo-os. Ele os provoca, dizendo que o interior do ninho agora está indefeso. O mofo de lodo havia sobrevivido ao ataque com um plano inteligente. Mais cedo, em vez de apenas se esconder, ele havia devorado a madeira, criando um túnel secreto até o ninho. Pouco antes da explosão, ele usou 150 de HP para criar um clone de corpo dividido, deixando-o do lado de fora como isca. O plano funcionou. As vespas concentraram fogo no clone enquanto o verdadeiro, menor, usou o caos para passar despercebido e subir na árvore. Agora o mofo de lodo rompe a parede da colmeia, avançando profundamente em território inimigo. Lá dentro, ele usa sua habilidade de busca, espalhando seu corpo para mapear os túneis. Ele se move pelos corredores, passando por uma sala de armazenamento de comida, pois não é seu alvo. Ele verifica uma câmara de larvas gigantes, mas também a ignora. Ele encontra uma câmara dourada cheia de mel, o que o tenta profundamente. Mas ele se mantém focado, deixando o mel para depois enquanto caça o núcleo do ninho. O mofo de lodo irrompe do chão na câmara mais profunda do ninho. Ele imediatamente avista seu alvo indefeso. É a Rainha Vespa, uma criatura enorme e imóvel. Ela repousa sobre a almofada, comendo para produzir mais soldados. A invasão alerta os defensores. Os guardas e as criadas vespas se viram, percebendo que suas defesas foram contornadas. A guerra real, liderada pela furiosa Vespa M, encara o intruso com olhos vermelhos brilhantes. O lodo sobe no abdômen da rainha, segurando uma pedra sobre a cabeça dela. Ele avisa os guardas que ela é sua refém. A rainha treme de terror enquanto a pedra paira sobre sua cabeça. No entanto, o lodo calcula mal. Em vez de se renderem, a enfurecida Vespa M ordena que um ataque imediato seja feito. Os guardas obedecem, avançando para matar o intruso, ignorando o risco para sua rainha. O lodo arregala o olho, percebendo que a negociação falhou e que não há outra escolha. Ele esmaga a pedra com força, matando brutalmente a rainha. A Vespa M congela em choque, testemunhando a morte do coração da colônia. O efeito é instantâneo do lado de fora. Milhares de vespas perdem a capacidade de voar e caem do céu. Dentro do ninho, os magos e guardas desabam. O lodo explica que a rainha era uma máquina hospedeira, e sem ela, o enxame morre. Ele fica de pé sobre o corpo da rainha morta, decepcionado. A negociação falhou enquanto a colônia perece.
O sistema anuncia que ele subiu do nível 15 para o 17. Na floresta silenciosa sob a luz da lua, uma notificação do sistema confirma que o mofo de lodo pode subir de nível. Após destruir a colmeia, ele salta de uma árvore, aterrissando entre as abelhas suicidas mortas. O sistema avisa que os resíduos das abelhas deixarão de conceder experiência em 24 horas e que seu bônus temporário de vida desaparecerá em breve. Ele abre a janela de status. Ele alcançou o nível 21 com 918 de HP. Suas habilidades melhoraram. Pulsação está no nível máximo. Resistência a veneno está no nível 7. E ele ganhou uma nova habilidade, Comando Central nível 2. Confuso com a nova habilidade de Comando Central, ele tenta adicionar pontos de habilidade, mas nada acontece. Ele se pergunta se é inútil, já que não tem ninguém para comandar. Ele tenta melhorar decomposição, mas um aviso informa que habilidades raciais só melhoram com a prática. Decepcionado por já ter maximizado pulsação, ele percebe que o aumento de vida também expandiu o espaço do inventário. Seu inventário está cheio de mel de monstro vespa brilhante. A descrição diz que ele recupera 400 de HP, tornando-o um tesouro valioso. Exausto após a incursão, o mofo de lodo se senta na grama, ofegante para recuperar o fôlego, sozinho sob a luz da lua, cercado por insetos monstros. Ele se pergunta por que sente emoções tão complexas sendo apenas um slime. Ele não tem coração. Ele reflete sobre sua jornada, lembrando os inimigos que devorou para sobreviver. Um caracol ácido, um monstro-aranha e um caranguejo gigante do pântano. Seu caminho de predador o levou de insetos até a destruição de uma colônia inteira de vespas. De repente, ele tem uma visão trágica, uma memória de sua presa. Um jovem garoto caranguejo pergunta à mãe por que seu pai não está em casa para jogar. A visão mostra o pai caranguejo, de terno, ligando para sua esposa. Ele diz que está com clientes e não pode voltar para casa. A mãe confronta o filho, dizendo que o pai está trabalhando duro por eles. Um relógio em forma de caranguejo na parede mostra que já é quase meia-noite. A mãe começa a se preocupar quando o marido não liga, temendo que ele tenha desmaiado bêbado. Ela diz ao filho que precisam ir procurar o pai caranguejo. Eles caminham pela noite escura. A criança canta sobre uma tempestade e a mãe pede silêncio, sem saber que o pai caranguejo já foi devorado pelo slime. Em um beco escuro, o pai cambaleia segurando uma maleta. O garoto caranguejo vê a silhueta e grita alegremente que seu pai voltou. A mãe chama confusa, perguntando por que a figura está se afastando de casa, vendo-a tropeçar. Ela assume que o marido está bêbado e pede ajuda ao filho. O garoto corre feliz em direção à silhueta. A figura se vira. Não é o pai, mas um mofo de lodo mutado usando suas roupas, com o olho vermelho distorcido. O monstro sussurra que o papai dele estava delicioso. O menino grita de horror, abalado pela visão. O mofo de lodo entra em pânico, percebendo que se tornou um vilão. Ele tenta se acalmar na floresta escura. Diz a si mesmo que está pensando demais, pois ainda tem uma mente humana mesmo sendo um monstro neste mundo. Ele não consegue controlar esses sentimentos de culpa. Ele vê os olhos de predadores na escuridão e aceita a lei da selva, caçar ou ser caçado. Ele decide que caçar e decompor são suas únicas opções, focando na sobrevivência. Resolve procurar o clone que liberou mais cedo para ver o que ele coletou. O mofo de lodo avança rapidamente pela vegetação rasteira da floresta. Ele salta sobre arbustos em direção ao clone. De repente, para. Ele vê um brilho quente e intenso através de uma abertura entre as árvores. Percebe que a luz vem de uma fogueira. Curioso e cauteloso. Ele se move pelos arbustos para observar melhor, se perguntando se há humanos por perto, e espia entre as folhas. Seu coração acelera ao confirmar a suspeita. Humanos. Ele avista 3 aventureiros descansando ao redor de uma fogueira. E escondido nos arbustos, o mofo de lodo fica chocado e nervoso ao ver pessoas neste mundo cheio de monstros. No acampamento, a batedora de cabelo rosa, Nia Ross, Rank C, descansa encostada em um javali blindado adormecido. Ela acaricia a fera, pequeno Steelback, agradecendo por ter encontrado o caminho até a fogueira. O guerreiro barbudo Reiki Carter, Rank B, pede desculpas à equipe. Ele se culpa por tê-los feito se perder enquanto procuravam um alvo. A figura de cabelos brancos lendo um livro, Colin Fernie, Rank B, analisa a situação. Ele observa que a comunicação mágica foi cortada e que a floresta é um labirinto. Diz a Reiki para não se culpar, pois essas anomalias eram imprevisíveis. Cole sugere que eles relatem tudo à igreja depois que escaparem. A conversa revela que o mestre da guilda está desaparecido há 2 anos. Cole acrescenta que havia rumores de que a igreja desconfiava da guilda antes do desaparecimento. 10 anos atrás, o mestre da guilda Gon, fundador da guilda dos 100 estilos, com base em uma filosofia de igualdade, com o lema sem engano, sem abuso, sem mal. A guilda ficou famosa por sua generosidade e união. O rápido crescimento da guilda despertou a desconfiança da igreja. 2 anos atrás, Gon aceitou uma missão do Papa para a Floresta do Pântano e nunca mais foi visto. Reiki Carter diz que, sem um mestre, a guilda desmoronou. Ele agradece a Nia e Cole por serem os únicos que se juntaram ao seu esquadrão de busca. Nia Ross diz humildemente que deve tudo a Gon.
Sem a guilda dele, que aceitava todos, sua profissão de nicho teria impedido que ela se tornasse uma aventureira. Colley, ainda lendo, comenta de forma cínica que Nia consegue controlar feras mágicas e seria disputada por outras guildas. Portanto, ela não precisa se preocupar com o futuro. Irritada, Nia grita para Colley calar a boca e ir dormir. Colley se desculpa rapidamente, percebendo que tocou em um ponto sensível. Enquanto isso, o Mofo de Lodo se esforça para ouvir escondido nos arbustos. Ele só capta palavras como guilda e igreja. Ele percebe que aprender sobre a política do mundo humano é crucial para sua sobrevivência. Ele usa sua habilidade de metamorfose, estendendo um tentáculo achatado do arbusto pelo chão para agir como um receptor de som. Agora, o Mofo de Lodo escuta atentamente da grama, enquanto os aventureiros desavisados conversam. A espionagem é interrompida, enquanto Colley, sem tirar os olhos do livro, anuncia calmamente que há um monstro por perto. O Mofo de Lodo percebe que foi detectado e entra em pânico antes de conseguir recolher o tentáculo. Um espinho de gelo conjurado por Colley explode do chão, empalando o membro. O ataque é devastador. Uma notificação do sistema informa que o efeito de gelo é super eficaz, reduzindo sua velocidade em 90% e o deixando tremendo de frio. Desesperado, o slime puxa o membro congelado de volta para os arbustos, deixando um rastro de gelo. Colley diz aos companheiros que já resolveu o problema. Rake ergue o escudo, perguntando onde está o inimigo, enquanto Nia ordena que seu javali pequeno Steelback investigue, envolto em gelo. O Mofo de Lodo observa horrorizado enquanto o javali se aproxima. Pequeno Steelback cheira o slime congelado. Pensando que o Monte Amarelo é comida, decide que é um petisco congelado. O javali morde o slime, que grita por dentro enquanto é mastigado, seu olho se arregalando de terror. Ele tenta fugir, achando que este é o fim. Ele se convence de que vai morrer na boca de um javali, exatamente quando se prepara para a morte. Nia grita com o javali para não comer a criatura estranha. Ela repreende seu mascote por matar indiscriminadamente, dizendo que o Mofo Lodo é apenas um pequeno monstro inofensivo. Ela ordena que o javali o cuspa, obedecendo o comando. O javali blindado cospe o Mofo de Lodo. Em uma gosma de saliva, Nia segura a criatura pegajosa e a levanta diante do rosto, com uma expressão calorosa. Ela diz que ele lhe parece familiar, e pergunta ao pequeno monstro se ele quer formar um contrato. Tomada pela alegria, o Mofo de Lodo a vê como um anjo. Ela grita mentalmente que sim, acreditando que finalmente encontrou um vínculo mágico. Rake Carter interrompe, repreendendo Nia por perder tempo. Ele diz que eles precisam economizar mana para escapar da floresta, não desperdiçá-la com um slime de baixo nível. O Mofo de Lodo tenta gritar que é um mofo de lodo, mas nenhum som sai. Nia concorda e coloca o slime na grama. Ele percebe, decepcionado, que os humanos não conseguem ouvi-lo, mas se recusa a desistir. Decide usar linguagem corporal para se comunicar. Ele contorce seu corpo amarelo, esticando os tentáculos para formar símbolos no chão. Nia aponta o comportamento estranho de Rake. Ele, orgulhoso, forma caracteres chineses com o corpo, confiante de que isso provará sua inteligência. O plano dá errado. Rake interpreta mal os símbolos e pergunta se o slime está apenas fazendo sujeira. Ele fica confuso, sem entender o que aquilo significa. Frustrado, o Mofo de Lodo percebe que os humanos deste mundo não leem nem falam inglês. Ele desiste de se comunicar, com medo de que o matem se agir de forma estranha demais. Ele se consola pensando que pelo menos humanos existem ali, mesmo que ainda não consiga falar com eles. Sob a luz da lua, o Mofo de Lodo salta pela água, afastando-se em segurança dos humanos que acabou de conhecer, pousando na grama. Ele se lembra da ameaça mágica. Ele espera evitar a coruja espectral. Como a vigilância mágica é sua maior fraqueza, decide testar uma nova habilidade de batalha contra as vespas. Ao ativar o comando do núcleo, uma grade digital escaneia aos redores. Seu sentido se torna um sistema de radar. A habilidade emite bips enquanto varre a área em busca de sinais. A grade azul se expande entre as árvores, mapeando a floresta escura sobre uma rocha. O Mofo de Lodo aguarda o escaneamento localizar os clones que deixou para trás. O sistema fixa um alvo. Ele sente um corpo dividido. Percebendo que o comando do núcleo rastreia partes de si mesmo, ele corre pela floresta seguindo o sinal para recuperar sua massa perdida. O sinal fica mais forte, levando-o a uma grande massa amarela brilhante perto de um tronco caído. O Mofo de Lodo fica chocado. O clone cresceu enormemente por conta própria, e ele se pergunta o quanto ele decompôs. Ele ativa a recuperação e se funde com um clone gigante, absorvendo seus nutrientes. O sistema anuncia um enorme ganho de experiência e pontos de vida, energizando-o. Ele salta em direção ao próximo sinal para continuar sua colheita. Ele encontra e absorve outro clone. Sua resistência a veneno sobe para o nível 8. A experiência combinada o leva para o nível 22. O Mofo de Lodo pousa na grama, ansioso para continuar acumulando experiência. Ele ativa novamente o comando do núcleo, mas o sinal está fraco e emitindo bips irregulares. Confuso, ele se pergunta por que o sinal diminuiu e procura freneticamente a fonte, escaneando a área. Ele vê movimento perto de alguns cogumelos e percebe, horrorizado, que seu alvo está ali. Um caracol ácido está devorando seu clone. Enfurecido, o Mofo de Lodo grita com a criatura e dispara um jato de citoplasma que a atinge. O ataque lança o inimigo para longe, deixando o clone tremendo.
Ele age como se o clone fosse uma criança intimidada e promete confortá-lo. Ele se aproxima do campo de cogumelos para recuperar o que restou de sua massa. De repente, um borrão vermelho veloz ataca de cima, esmagando os cogumelos. Uma língua longa e pegajosa captura o slime, roubando o clone bem diante dele. O culpado é um sapo verde gordo, que engole o clone com um coaxar satisfeito. O mofo de lodo observa, chocado. Quando o sapo arrota, seus pontos de experiência desaparecem, o choque se transforma em fúria. Ele jura que o sapo fedorento vai pagar por ter comido seu clone. O mofo de lodo libera uma barragem de plasmodium, disparando um projétil contra o ladrão. O sapo da floresta percebe o ataque. O disparo atinge seu rosto com grande força, jogando para trás. Vendo o sapo cair, o mofo de lodo zomba, se gabando. Ele acredita que agora é forte o bastante para lutar contra um pássaro de terror com cauda de serpente. Porém, sua confiança vira confusão. Para sua surpresa, o sapo não é derrotado. Ele abre a boca e captura o projétil ileso, antes que o slime possa atirar novamente. O sapo salta alto no ar. Ele mergulha no rio com um grande splash e escapando para as águas profundas. O mofo de lodo corre até a borda da rocha, gritando que o sapo não vai escapar. A cabeça do sapo surge da água e ele coacha zombando, seguro na água, recusando-se a sair. O mofo de lodo dispara uma saraivada de tiros contra o rio. Os ataques são inúteis. Os projéteis atingem a superfície da água e perdem o impulso, espirrando inofensivamente. O mofo de lodo para de atirar, frustrado. Ele percebe que é impotente enquanto o sapo estiver submerso. De repente, o sapo da floresta salta para fora do rio. O mofo de lodo observa, deduzindo que o sapo precisa de ar. Ele declara que essa vulnerabilidade significa a morte do inimigo, mas o sapo não está apenas respirando. Ele empurra a superfície da água para ganhar impulso, liberando poderes e lançando em direção à margem como um foguete, com a boca aberta. O mofo de lodo desvia por pouco enquanto o sapo se choca contra a rocha onde ele estava. E enquanto o sapo se recupera, o mofo de lodo dispara uma barragem de plasmódio endurecido como pedra. O disparo atinge o olho do sapo com precisão após o impacto. O mofo de lodo recua rapidamente e sobe em uma árvore para se proteger, ficando seguro em um galho. Ele percebe que o sapo o atraiu para perto da água. Ele admite que ficou arrogante demais após as vitórias recentes e que um caçador pode se tornar presa se não for humilde. Abaixo, o sapo segura o olho ferido, sangrando e enfurecido. O sapo encara a árvore e coacha furiosamente, ignorando a dor. Ele sobe em direção ao galho. O mofo de lodo entra em pânico ao perceber que ficou sem munição de pedra. Mesmo assim, ele ataca, disparando projéteis de lodo líquido. O sapo abre a boca e, em vez de se ferir, captura e devora cada projétil no ar. O mofo de lodo observa, chocado e apavorado, percebendo que seus ataques estão apenas alimentando o monstro. Ignorando o ferimento, o sapo escala a árvore para caçar sua presa. O mofo de lodo percebe o perigo tarde demais quando a boca do sapo se abre e uma língua longa e pegajosa dispara, atingindo-o e se prendendo firmemente. Começa um cabo de guerra. O mofo de lodo se agarra ao galho enquanto o pesado sapo puxa para baixo com enorme força. A tensão é grande demais. O galho racha sob o peso combinado. Ele se parte e o mofo de lodo cai, segurando o pedaço de madeira, aterrorizado, enquanto despenca abaixo do sapo, que cai com a boca aberta, pronto para engoli-lo inteiro com um piscar de olhos. Ele usa o momento reverso. Ele se enrola no galho quebrado, apontando a ponta afiada para baixo. Ele enfia a lança na boca do sapo, gritando para ele comer isso. A madeira atravessa o cérebro do sapo. O golpe lança o sapo para trás. Ele cai da árvore, espalhando sangue. Enquanto o bolor de limo permanece seguro, o sapo morto cai na água com um grande respingo, encerrando a batalha. E o bolor de limo se agarra ao tronco, aliviado. A batalha perigosa acabou. Abaixo, o corpo sem vida do sapo afunda na água, tingindo-a de vermelho com sangue, e o cadáver desaparece nas profundezas turvas. Foi embora de vez da árvore. O bolor de limo olha para baixo com arrependimento. É uma pena que o corpo esteja na água, pois ele não pode decompô-lo para ganhar experiência. De repente, a água borbulha, e os dois olhos brilhantes e ameaçadores surgem das profundezas, encarando-o. Um feixe de luz irrompe da água. O bolor de limo entra em pânico quando o disparo corta o ar ao seu redor. O ataque atinge o tronco da árvore, atravessando-o com um poder aterrador. A explosão lança a árvore e o bolor de limo gritando para o céu noturno. O inimigo revela sua nova forma. Agora é uma entidade pálida e brilhante, com olhos vermelhos, ativando a queda santificada. O bolor de limo fica atordoado com a transformação repentina do inimigo, gritando confuso sobre como o sapo morto poderia reviver com tanto poder. O sapo santificado se puxa para fora da árvore quebrada. Seus olhos vermelhos encaram o bolor de limo com ódio, enquanto se prepara para matá-lo. De repente, as protuberâncias nos olhos do sapo explodem, disparando sangue de alta pressão contra o limo como feixes de laser. O bolor de limo desvia por pouco do ataque, enquanto o sangue corrosivo atinge a árvore onde ele estava segundos antes. Percebendo que está em desvantagem, o bolor de limo dispara um jato de limo para cima para agarrar um galho alto. Ele se balança rapidamente de árvore em árvore, tentando colocar distância entre si e o monstro. Enquanto foge, ele analisa a situação. Ele sabe que um limo sábio recua.
mas fica confuso sobre por que este monstro fraco tem uma terceira forma quando os outros foram facilmente devorados. Achando isso suspeito, ele decide que fugir é sua única opção. No entanto, o sapo santificado se recusa a deixá-lo escapar, rugindo enquanto o persegue com velocidade antinatural, usando sua língua pegajosa. O sapo se balança pelo ar, acompanhando perfeitamente os movimentos do bolor de limo e se aproximando cada vez mais. O sapo pausa, limpando o sangue da boca. Seu corpo brilha com uma luz sinistra enquanto carrega um novo ataque. Ele libera o chicote sanguíneo, um chicote de sangue solidificado que corta o ar, arrancando o tentáculo do bolor de limo e causando 199 de dano. O bolor de limo cai enquanto um alerta do sistema avisa que um objeto estranho invadiu seu corpo. Ele entra em pânico ao perceber que o sangue do sapo é tão tóxico que sua resistência a veneno de nível 8 não consegue detê-lo. O sapo santificado continua o ataque, mergulhando para baixo enquanto ativa uma habilidade chamada Chicote de Língua. Sua longa língua vermelho-sangue dispara como um arpão, envolvendo o bolor de limo e arrastando para baixo apesar de ser atingido. O bolor de limo é arrogante, ele zomba ao sofrer apenas 1 de dano. Confiante de que ataques físicos são inúteis contra sua forma líquida, sua confiança se transforma em terror quando ele atinge o rio e percebe que foi arrastado para sua fraqueza fatal, água doce. Um alerta vermelho avisa que a pressão osmótica de suas células está crítica e que ele deve sair ou morrer antes mesmo de conseguir reagir. O sapo santificado avança com suas enormes mandíbulas escancaradas. O sapo fecha a boca com força, engolindo o bolor de limo inteiro. A floresta fica em silêncio enquanto o sapo santificado flutua na água, com uma expressão satisfeita. No entanto, a boca do sapo incha e se contorce. O bolor de limo está vivo, lutando por dentro para não ser digerido. O sapo aperta ainda mais as mandíbulas, forçando o garganta abaixo até o estômago. O bolor de limo fica submerso em ácido gástrico. Ele observa em horror enquanto sua vida derrete, sofrendo 33 de dano por segundo. Preso na escuridão, o bolor de limo entra em pânico. Ele tenta escapar ejetando seu núcleo, mas está exausto demais pela luta e se desespera ao não conseguir usar sua habilidade de visão dentro do estômago. O sapo santificado o coacha triunfante e se bate na água, acreditando ter digerido seu inimigo. O bolor de limo percebe que precisa apostar tudo em uma manobra desesperada. Em vez de lutar contra a água que o enfraquece, ele mergulha ainda mais fundo nela. Ele ativa intencionalmente sua fraqueza de pressão osmótica. Ao absorver a água, seu corpo começa a se expandir rapidamente dentro da garganta do sapo. O sapo santificado entra em pânico e agarra a própria garganta, percebendo que algo está errado quando seu pescoço incha de forma anormal. O bolor de limo continua se expandindo, preenchendo a boca e a garganta do sapo, jurando sufocar o monstro até a morte ao crescer além do que ele pode conter. O sapo coacha em desespero, com os olhos saltando para fora, enquanto o limo força as mandíbulas do sapo a se abrirem. Para sobreviver ao dano enquanto se expande, o bolor de limo consome todo o mel de seus monstros vespa, curando rapidamente 400 de HP a cada dose para alimentar seu crescimento. Com sua vida se regenerando constantemente, o bolor de limo se torna enorme, esticando o corpo do sapo até o limite. A pressão se torna insuportável e, com uma explosão massiva, o sapo santificado explode de dentro para fora. Sangue e vísceras se espalham pela água enquanto a expansão do bolor de limo destrói completamente seu inimigo. Vitorioso, o bolor de limo flutua no rio como uma enorme montanha de limo. O sistema notifica de que ele derrotou o lixo e ganhou experiência por sobreviver ao sangue tóxico. Ele também obteve um novo anticorpo. Após sua vitória explosiva, o bolor de limo flutua entre as árvores do pântano como uma enorme montanha de limo verde. Ele olha para seu novo corpo gigantesco, surpreso com o tamanho. Uma janela de status exibe sua nova habilidade passiva, regulação de pressão osmótica máxima. Seu HP disparou para 11.170, muito acima de seu máximo anterior de 924, mas um temporizador avisa que a vida extra desaparecerá em 1 hora. Ele analisa sua nova forma, percebendo que seu tamanho permite que ele flutue como um iceberg. Sua parte inferior absorve a água, mas seu enorme volume permite regular a pressão com segurança. Ele observa que essa imunidade à água é um benefício inesperado de sua aposta desesperada. No entanto, ele entra em pânico ao ver o temporizador. Ele fica horrorizado ao perceber que seus 10.000 pontos de vida extras, que o tornaram quase invencível, desaparecerão tão rápido. A expressão dele fica séria e gananciosa. Como usou todo o seu precioso mel para alcançar essa forma, ele precisa aproveitar este poder temporário para obter um bom retorno. Ele ri, imaginando-se de forma maníaca como um kaiju imparável. Uma grande ideia surge do jogo: bola pegajosa, e ele planeja rolar pela floresta, coletando tudo em sua forma massiva. O bolor de limo rola pela floresta alagada como um desastre, engolindo a vegetação enquanto notificações do sistema aparecem confirmando a decomposição e concedendo pontos de experiência. Ele avança entre as árvores, usando seu volume para farmar recursos de forma eficaz. Antes que o tempo limite acabe, debaixo d'água, peixes nadam tranquilamente entre as raízes. De repente, o bolor de limo despenca na água, espalhando os peixes. A caça é frustrante, embora seja imune à pressão.
O arrasto da água o deixa lento demais e os peixes ágeis não valem o esforço. Decidindo que a água é perda de tempo, ele segue para a terra firme, arrasta seu corpo gigantesco para fora do rio, até a margem próxima. Ele avista um aglomerado de cogumelos perto de uma árvore, flui sobre eles e absorve os fungos instantaneamente, deixando um rastro oco. Avança mais, com terra seca à frente. Duas pequenas criaturas de luz em forma de lontra estão na grama com um peixe que acabaram de pegar. O enorme bolor de limo se projeta sobre os animais minúsculos, gritando um cumprimento e lançando uma sombra aterradora. Antes que possam reagir, ele se lança, esmagando-os com seu corpo pegajoso. Ele não os come. Ao rolar para longe, anuncia friamente que vai ficar com o peixe deles e os deixa para trás. As duas lontras ficam sentadas na terra, cobertas de limo verde, encarando em choque traumatizado enquanto o jantar é roubado. Rolando pela floresta, o bolor de limo racionaliza o roubo. Ele diz a si mesmo que poupar as lontras fofas e levar apenas a comida prova que ainda possui uma alma humana misericordiosa. Seu monólogo é interrompido quando ele avista um esquilo segurando uma noz. Suas orelhas e cauda têm pontas de chamas mágicas, furiosas com o intruso. O corpo do esquilo se incendeia com fogo intenso. Ágil como um acrobata, o esquilo faz uma parada de mãos e dispara uma bola de fogo pela cauda, lançando uma coluna de chamas contra o bolor de limo. O ataque é super eficaz. O bolor de limo entra em pânico ao surgirem marcadores de dano. Ele percebe que magia de fogo é uma fraqueza perigosa, apesar de seu tamanho. No entanto, a diferença de tamanho é grande demais. O bolor de limo se impõe, avisando a pequena criatura para não culpá-lo, já que foi atacado primeiro. Em seguida, ele esmaga o esquilo com seu corpo verde gigantesco, brincando que brincar com fogo na floresta é proibido. Quando levanta o corpo, resta apenas um esqueleto limpo. O sistema confirma a derrota e a decomposição, concedendo-lhe pontos de experiência. Mais a fundo na floresta, impactos violentos ecoam entre as árvores. Um grande lagarto musculoso é arremessado, caindo com força no chão. Seu oponente é um monstro árvore animado, com um cristal brilhante no peito, brandindo agressivamente seus braços de galho. O lagarto se recupera, a garganta inchando enquanto se prepara para contra-atacar. Ele libera um poderoso jato de líquido pela boca. O cuspe ácido atinge o monstro árvore, respingando por todo o corpo. O ácido chia e queima, derretendo a casca e a carne do monstro enquanto ele se ergue em agonia, mesmo com o corpo se desfazendo. O monstro árvore possui um mecanismo de sobrevivência. Uma semente brilhante dispara de sua forma moribunda, aterrissando com segurança dentro de um toco oco. E ao puxar energia da terra, o toco se regenera instantaneamente, restaurando o monstro árvore. Frustrado, o lagarto rosna ao ver o inimigo retornar e ativar sua investida selvagem. Ele avança com velocidade incrível para encerrar a luta. O monstro árvore estende os galhos como lanças para interceptá-lo. Mas o lagarto é ágil. Ele se esquiva dos golpes enquanto se aproxima, chegando perto, pronto para morder. O monstro árvore é mais rápido. Um galho afiado se enrola no braço do lagarto, perfurando suas escamas resistentes. De repente, estranhos brotos brancos surgem rapidamente ao longo do galho que prende o lagarto. Um dos brotos floresce em uma flor sinistra diante do rosto do lagarto. Ele encara a flor, com o olho refletindo as pétalas. O ataque é uma infecção parasitária. Tumores vermelhos irrompem instantaneamente da pupila do lagarto. A infecção é imediata. O olho do lagarto explode em uma rajada de sangue, cegando-o enquanto ele grita de dor. O monstro árvore acerta um golpe pesado, esmagando o lagarto com um galho. Ainda atordoado, a força do impacto lança a besta longe, que colide violentamente contra o chão rochoso. Cego e espancado, o lagarto se recusa a desistir, levantando-se com dificuldade para compensar a visão perdida. Ele ativa a visão térmica, permitindo-lhe sentir assinaturas de calor. Usando esse sentido, detecta os ataques, percebendo os galhos como rastros luminosos de calor e desviando habilmente para evitá-los. O lagarto salta alto no ar, voando acima do inimigo. Ele se encolhe e gira rapidamente, transformando-se em um projétil giratório, liberando sua cauda afiada. Usando o impulso da rotação, executa um poderoso corte descendente. O ataque atinge com força tremenda, cravando o lagarto diretamente através do monstro árvore. A criatura é destruída, reduzida a madeira estilhaçada e polpa verde, enquanto seu núcleo se despedaça. O lagarto ruge em triunfo sobre o inimigo, saliva e sangue jorrando de sua boca, mas a vitória é dolorosa. A besta geme quando a flor parasita floresce em sua cavidade ocular, com raízes se aprofundando ainda mais em sua carne. O lagarto infectado permanece de pé, cego, com a flor florescendo na cavidade do olho. De repente, um enorme bolor de limo desce rolando uma colina, lançando uma sombra gigantesca sobre a besta agonizante. Sem piedade, o bolor de limo rola sobre o lagarto, esmagando-o com seu peso e absorvendo-o. Uma notificação do sistema alerta o bolor de limo sobre um objeto estranho, mas seus anticorpos o neutralizam, concedendo-lhe experiência pela decomposição. O bolor de limo fica brevemente confuso com o aviso de objeto estranho. Ignorando-o, ele concentra em comer o máximo possível antes que seu tempo acabe.
No entanto, enquanto achata a floresta, percebe algo estranho. Ele já rolou por centenas de hectares, mas a floresta permanece impossivelmente densa, como se ele não tivesse causado nenhum impacto. De repente, o chão treme violentamente sob ele. Um enorme pilar de energia sombria irrompe de uma montanha distante, disparando para o céu noturno. Padrões geométricos mágicos preenchem o céu enquanto a energia perfura as nuvens. O bolor de limo o observa, confuso. Ele se pergunta se está alucinando, pois apesar do espetáculo colossal no céu, não há absolutamente nenhum som antes que consiga processar o que vê. O tempo limite dele se esgota. Uma mensagem do sistema elimina o excesso. Seu HP e seu corpo gigante explodem em fumaça. Ele encolhe instantaneamente, retornando à sua forma original, pequena e espinhosa, sobre a grama. Após encolher, o bolor de limo confere seu status. Ele fica chocado ao ver que alcançou o nível 49, ganhou a conquista Senhor das Criaturas Fracas, e que seu HP está próximo de 3.000. Ele se maravilha com o aumento de atributos, mas uma notificação do sistema estraga seu humor. Ela avisa que a sobrecarga nutricional foi concluída. O próximo requisito é 5 vezes maior, e ele não ganhará XP por 1 hora dentro da cratera. Sua forma gigante se foi. Ele se pergunta com cinismo se seu novo título só o torna o chefe do jardim de infância, enjoado por ter comido demais. Ele abre o inventário e encontra abarrotado de lixo como pedras, madeira e ossos. Ele sabe que precisa limpá-lo imediatamente. Seu corpo se contorce enquanto ele vomita uma enorme pilha de itens, despejando todo o inventário no chão da floresta. Ele fica estirado, murcho, ao lado do monte de detritos. Sente-se mais leve, mas está entediado e sem saber o que fazer, já que não pode ganhar XP por 1 hora. De repente, uma notificação aparece indicando o nível 60. Ele pode escolher entre mudança de classe ou evolução. O bolor de limo fica eufórico ao perceber que esse é o caminho para se tornar verdadeiramente forte. Ele teoriza. Mimetismo é a chave para mudar de classe, e ele especula. Evolução é uma mudança qualitativa, como nos animais, adquirindo inteligência humana. Sua imaginação dispara, ele se imagina como um poderoso bolor de limo, e ri sonhando que poderia aprender magia e dominar o mundo nessa forma. O som de asas cortando o ar interrompe sua fantasia. Ele olha para cima e vê 3 figuras voando rápido. Elas estão passando entre as árvores. Ele identifica a ameaça imediatamente, um esquadrão de 3 vespas magos armadas. O bolor de limo encara nervoso. Ele as reconhece como as vespas que usam magia. Ele já lutou contra elas antes e sabe que enfrentar 3 ao mesmo tempo é um problema sério. Curioso para onde o esquadrão está indo, ele decide segui-las. Ele salta no ar, seguindo os insetos pela floresta. Ele mantém distância, pulando entre as árvores enquanto rastreia. As 3 vespas magos estão mais fundo na mata. Ele chega a uma clareira e fica atônito. O chão da floresta está coberto por incontáveis colmeias ligadas por pontes orgânicas, formando uma gigantesca cidade de insetos escondida na grama. O bolor de limo se impressiona com a escala da colônia. Ele se pergunta se essa estrutura interconectada é uma forma evoluída de enxame. As 3 vespas magos descem voando para dentro da colônia, juntando-se a milhares de outras que zumbem ao redor. De repente, um enorme pé com garras desce, esmagando instantaneamente uma colmeia. Um pássaro colossal, um terror de cauda de serpente, fica de pé entre os destroços. É parecido com o que ele viu quando renasceu pela primeira vez, mas com penas azul claras. Ele ignora as vespas e avança, destruindo as colmeias. Com um olhar estranho e aterrador, o pássaro rasga uma colmeia e devora avidamente as larvas dentro dela. Do seu esconderijo, o bolor de limo começa a suar. Ele reconhece a espécie e se lembra de como a versão vermelha o aterrorizou a ponto de fazê-lo perder a vontade de viver. Embora este azul pareça diferente, a colônia reage. Milhares de vespas soldados lançam um ataque coordenado em mergulho contra o predador gigante, vindas de todos os ângulos. Mas o pássaro é fortemente blindado. Uma vespa pousa e tenta ferroar, mas o ataque não consegue perfurar as penas espessas. Outras vespas atacam a cabeça de serpente na cauda, mas seus ferrões ricocheteiam nas escamas duras. Os ataques físicos são inúteis. Mudando de tática, um enxame cobre todo o corpo do pássaro com um manto vivo de insetos, tentando sufocá-la ou superaquecê-lo. Mas o pássaro é forte demais, ele sacode o corpo gigantesco, lançando milhares de vespas longe como poeira. Com os ataques físicos falhando, as 3 vespas magos entram na luta. Elas pairam acima do pássaro, ativam seus círculos mágicos e invocam dezenas de bolas de fogo direcionadas a ele. As vespas magos iniciam um bombardeio, fazendo chover uma torre de bolas de fogo de seus círculos mágicos para incinerar o intruso. O chão da floresta é tomado por chamas à medida que os projéteis atingem um alvo, criando explosões ensurdecedoras que fazem o solo tremer. Protegido atrás de uma rocha, o bolor de limo observa. Ele treme diante do poder destrutivo, percebendo que essa magia é muito mais forte do que a da colmeia que ele destruiu. No entanto, o ataque não fere a besta. O terror de cauda de serpente azul absorve as chamas. Suas penas mudam do azul claro para um vermelho ardente enquanto ele consome totalmente a energia, ficando carregado por ela.
Agora, em sua forma vermelha, o pássaro inclina a cabeça para trás e solta um grito aterrador. Seu olho se fixa nos insetos flutuantes com intenção mortal, mostrando que o ataque deles apenas o tornou mais forte. As 3 vespas magos congelam no ar, a agressividade se transformando em choque ao perceberem que seu ataque mais poderoso falhou. Com velocidade cegante, o pássaro chicoteia sua enorme cauda de serpente, esmagando as colmeias como papel para alcançar a presa. Dentro da cabeça da serpente na cauda, ele usa uma visão térmica, encontrando facilmente as assinaturas de calor dos insetos escondidos nas ruínas. Guiada pelo calor, a serpente avança com precisão, abocanhando uma vespa defensora. A serpente esmaga um inseto sem piedade, despedaçando-o. Insetos mortos caem do céu, enquanto o enxame, sem saída, abandona os esconderijos. O bolor de limo percebe que o pássaro absorveu intencionalmente o fogo para se fortalecer e mirou na rainha, provando sua alta inteligência. Ele decide esperar e saquear os corpos. Depois que o pássaro vai embora, de repente uma de suas asas congela. Momentos depois, aventureiros humanos chegam, atraídos pela explosão. Collie nota a reação mágica, e Nia Ross identifica a criatura como uma serpente. Rake Carter avança, escudo erguido, alertando que o monstro já está no nível senhor, enquanto se mantém atrás de uma rocha. O bolor de limo observa a cena caótica. Ele reconhece os aventureiros de antes e percebe que eles planejam caçar o pássaro aterrador. A asa congelada da serpente começa a esquentar, e o gelo ao redor dela derrete rapidamente com um movimento poderoso. O pássaro despedaça o gelo, libertando a asa e encarando os inimigos. Carter ordena que Collie prepare um poderoso feitiço de gelo para encerrar a luta, prometendo ganhar tempo para ele. Collie sorri com confiança, seu cajado brilhando com magia. Ele aceita, garantindo que matará o monstro em um único golpe. A serpente ataca, descendo sua garra gigantesca com velocidade incrível. Rake Carter avança e bloqueia o ataque com seu escudo para proteger o mago. O guerreiro luta sob o peso imenso do pássaro, tremendo enquanto se mantém firme e suando. Rake Carter percebe que este oponente é mais forte do que o esperado. Ele deduz que a criatura evoluiu depois que outros monstros desapareceram da floresta. Ele ativa uma habilidade chamada Contra-Escudo, balançando o escudo para cima com força explosiva para repelir a criatura. O golpe arremessa a garça-serpente para trás, criando espaço entre ela e o grupo. No entanto, o impacto é grande demais para o escudo, que se estilhaça, deixando o Rake Carter indefeso. A cabeça de cobra vermelha na cauda avança contra Rake Carter com a boca aberta. Vendo o perigo, Nia Ross ordena que seu javali blindado, pequeno Steelback, avance e derrube o monstro. Rake Carter mal consegue desviar das mandíbulas que se fecham, suando ao perceber o quão perto esteve da morte. A pressão combinada dos aventureiros força a garça-serpente a recuar cambaleando. O monstro não terminou. Fumaça jorra de seu bico enquanto sua garganta brilha, sinalizando um acúmulo mágico. O pássaro libera a energia absorvida, cuspindo um enorme jorro de chamas. As chamas tomam a forma de um pseudo-dragão. Collie reconhece a magia de alto nível e grita um aviso de que eles estão encurralados. Collie reage instantaneamente, cravando seu cajado no círculo mágico e gritando que precisam se defender. Uma enorme parede de gelo, a barreira glacial, se ergue do chão. Nia, Rake e Collie se agacham atrás dela, torcendo para que resista. O sopro do pseudo-dragão atinge a barreira glacial e o choque entre o fogo e o gelo divide o campo de batalha. A onda de choque estilhaça a floresta. Escondido atrás de uma rocha, o bolor de limo treme, sabendo que seria apenas bucha de canhão nessa batalha de alto nível. A barreira glacial luta contra o calor intenso e o gelo derrete rapidamente. Collie grita, despejando toda a sua energia no feitiço, mas a diferença de poder é grande demais. A parede de gelo se despedaça, lançando estilhaços de cristal azul por toda a parte. A fumaça se dissipa, revelando um caminho carbonizado. Os aventureiros estão expostos, mas vivos, pois a barreira absorveu a maior parte do impacto. O bolor de limo treme. Ele fica maravilhado com o poder da energia de alto nível e lamenta sua própria fraqueza, furioso e exausto. Colin xinga seu encantamento desperdiçado. Ele diz à equipe que não pode usar magia de alto nível novamente por um tempo. Rake Carter assume o comando, gritando para Nia fornecer fogo de cobertura com sua besta enquanto ele prepara um contra-ataque. Nia acorda. O javali de Nia, pequeno Steelback, usa as costas espinhosas lançando agulhas afiadas contra o inimigo. A garça-serpente usa as asas para bloquear as agulhas momentaneamente. Perdendo o guerreiro de vista, Rake Carter aproveita a oportunidade. Ele ativa a liberação de poder, maximizando sua força física. Ele salta para o céu noturno, criando ondas de choque enquanto voa sobre o campo de batalha. A garça-serpente abaixa as asas e olha para cima, arregalando os olhos ao ver o humano despencando em sua direção. Rake Carter desce rapidamente, ativando o martelo meteoro enquanto sua massa brilha com energia. Ele balança a arma pesada com toda a força, mirando no monstro. O impacto devastador esmaga a garça-serpente contra o chão, e o pássaro gigante colapsa. A massa esmaga o crânio da ave, espalhando sangue e matando instantaneamente o monstro Lorde de nível elevado. Ofegante, Rake Carter fica de pé sobre o cadáver da besta e declara a batalha encerrada.
Cole elogia Rake, observando que a garça serpente derrotada era tão forte quanto uma besta maligna de nível alto. E escondido atrás de uma rocha, o bolor de limo analisa a luta, impressionado com o trabalho em equipe deles. Ele decide que sua melhor chance de sobrevivência é se apegar a um humano. Rake Carter ordena que Nia se aproxime do cadáver e leia suas memórias em busca de pistas sobre o mestre da guilda desaparecido. No entanto, a ameaça não acabou. Enquanto Rake está perto da carcaça, a cabeça de cobra vermelha na cauda avança e morde seu ombro. Ao mesmo tempo, a cabeça principal do pássaro, que parecia esmagada e sem vida, de repente abre os olhos para lançar uma emboscada final. Reagindo ao ataque, um feitiço de espinho de gelo perfura a cabeça da cobra vermelha, matando-a instantaneamente. O conjurador é Cole. Ele grita que a cobra tem veneno petrificante e manda Nia dar uma poção de purificação ao capitão. Nia abre freneticamente uma poção de purificação, implorando para que Rake a beba imediatamente. Rake despeja o líquido verde brilhante em sua boca, tentando neutralizar o veneno, mas a tentativa falha. Rake grita de dor enquanto o sangue escorre de seus olhos. Sua garganta já está petrificada, impedindo de engolir a poção. A garrafa se estilhaça enquanto o guerreiro cai de joelhos. Sua pele fica cinza e racha à medida que a petrificação o consome. Nia treme, estendendo a mão para a estátua de seu líder e chamando seu nome em desespero, enquanto seu javali observa. Confuso, Cole percebe que a situação é sem esperança e grita para Nia que eles devem fugir imediatamente para sobreviver. Nia congela, com os olhos cheios de lágrimas, hesitando em deixar o corpo do capitão para trás. Cole força a retirada. Eles escapam em velocidade máxima. Cole explicando que o monstro absorveu a energia vital de Rake para se curar e logo se recuperará. Atrás deles, a garça serpente observa os sobreviventes desaparecerem na floresta escura. A cabeça do monstro, agora curada pela força vital roubada, encara de forma ameaçadora e emite um som estranho, afirmando sua dominância. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente pedindo pela próxima parte, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, ative o sininho e caso já tenha feito tudo isso e quiser nos ajudar, considere se tornar um membro. É bem baratinho e agradecemos de coração. E enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom e entre em nosso servidor do Discord para conversar com a gente, ver o nome da obra e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.